Evangelho vivo e vivido. Meu testemunho de conversão à luz da Bíblia. Eu sou o irmão Hugo, estou com a minha querida irmã de comunidade, Tânia Masali. e estaremos hoje, no mês de setembro, falando sobre a experiência com a Sagrada Escritura. E trouxemos aqui para viver um pouco, partilhar, sobre a experiência da palavra na vida e vivida com o nosso querido Milton. Milton, seja muito bem-vindo à comunidade. Muito obrigado. Uma grande alegria estar aqui com vocês. O coração chega, acelera. Dá aquela acelerada, né? Pra gente graças também, é a mesmo? Deus, louvado seja Deus, porque é um meio de propagar o Evangelho e falar das boas obras que o Senhor tem operado na nossa vida todos os dias, né? Uhum. E acompanhe aí, graças a Deus, né? Que chegue a muitos corações. Tá certo. Vamos lá, então vamos... Já que a gente falou sobre a experiência da Palavra de Deus, vamos iniciar esse momento de partilha, de conversa com o Antigo Testamento. Profeta Jeremias. Quando encontrei as tuas palavras, alimentei-me delas. A tua palavra foi para mim alegria e contentamento do coração. Mas antes da gente meditar mais, conversar sobre o assunto, Milton, fala pra gente um pouco a tua idade, o teu estado de vida, a tua comunidade, né? Quanto tempo que ela tem. Vamos lá. Eu sou o Milton, né? Hoje tenho 38 anos, com a graça de Deus. Sou casado com a Franciele, que tem a mesma idade que a minha. Tem algumas crianças, né? Minha nossa, eu costumo dizer que o Senhor nos deu muitas bênçãos, né? Sou casado já há quase 18 anos, certo, com a graça de Deus. Eu falei 38 anos? 38 anos. 39. Ó, tá querendo parecer mais novo, né? Tenho 39. A Fran também, a Franciele também 39. Somos casados há quase 18 anos na igreja. Durante a conversa, eu vou contar toda a história, porque também é uma história, é uma parte da minha história que Deus agiu poderosamente no nosso matrimônio. E durante esses 18 anos, com a graça de Deus, o Senhor nos concedeu a graça de termos 8 filhos. Agora, glória. ela está grávida do 9º e temos um no céu. Ao total são 10 filhos com a graça de Deus. Sou fundador da comunidade Monte Calvário, né? Vamos completar aí 9 anos de fundação, com a graça de Deus, né? E o nosso carisma é lutar por uma humanidade resgatada e santificada. E estamos nessa luta, nessa batalha de propagar as maravilhas de Deus, o resgate das almas, né? Aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer, né? Que Ele fez na minha vida, né? E pelo que nós já conversamos um pouquinho, né? A palavra de Deus é algo muito forte na sua experiência com Jesus, né? Conversar, né? Nesse mês de setembro, mês da Bíblia, tudo aquilo que Jesus fez na sua vida através da palavra dele. Se hoje eu tô aqui, irmão, no meio da Igreja Católica Apostólica Romana, foi graças à palavra de Deus. E durante o decorrer dessa partilha aqui mesmo, né? Que é uma partilha, vocês vão poder entender o poder dessa palavra, que hoje muitas vezes é rejeitada, irmão. De verdade. Sim. Até no meio do catolicismo, muitas vezes ela é rejeitada, ela é meio deixada de lado. Porém, na minha vida, na minha história, ela foi o grande instrumento. O verbo se fez carne na minha frente e transformou toda a minha vida. Que legal, interessante você falar isso, porque era exatamente o que eu ia trazer também do porquê que dentro da Igreja Católica o mês de setembro já tem umas boas décadas, né? Já se tornou como o mês da experiência com a palavra de Deus. Houve o Concílio Vaticano II ali, próximo do final da década de 70, e depois do Concílio Vaticano II, criou-se esse espírito de querer dar um valor maior para a experiência com a palavra de Deus. Porque Sim. A gente precisa ser sincero, os nossos irmãos evangélicos, como para eles o só a escritura, né? Só a experiência da palavra, e a gente tem que ser sincero. Por muitas das vezes, dentro da nossa fé, o contato com a palavra, ele precisa amadurecer mais, né? Exatamente. Ele precisa avançar mais. Então, só apenas um pouco de contexto histórico. São Jerônimo, santo do dia 30 de setembro, foi aquele que fez a tradução, né? A tradução mais utilizada do latim, tanto do grego quanto do hebraico, para o que a gente usa de material hoje dentro da igreja, né? Fui dar uma pesquisada para poder dar uma atualizada, porque até eu mesmo não sabia. Sabia que o mês de setembro era o mês da palavra de Deus, mas não sabia que era em referência a São Jerônimo e de modo especial essa experiência, né? E se eu não me engano, graças ao Concílio Vaticano II, se a gente parar para pensar, faz muito pouco tempo que a palavra de Deus veio parar na mão dos leigos. Porque, se eu não me engano, 50 e poucos anos, não foi?
Foi a partir do Concílio do Vaticano II que a igreja decidiu que os leigos poderiam ter contato com as Sagradas Escrituras. Nossa, essa eu não sabia, não. E graças ao bom Deus, né? Porque que dá vontade de ir pulando, né? Só que aí vocês vão ver o decorrer, a poderosa palavra que ela fez na minha vida. E eu tenho certeza que continua fazendo na vida de muitos irmãos ainda. Que legal. Né? E eu louvo e agradeço a Deus, a igreja é muito sábia, né? De dedicar somente um mês inteiro às Sagradas Escrituras, né? É que muitas vezes nós não damos o total valor para este mês, né? Só que para mim ela faz um grande sentido, né? Porque hoje, se eu conheço toda a beleza da Igreja Católica, né? Foi graças à palavra de Deus. Foi incrível o que aconteceu na minha vida. Até hoje, irmão, a gente podia gravar um podcast aqui de 5 horas que eu nunca vou... Isso eu falei pro próprio bispo Dom Arnaldo, aqui, ó, conversando aqui, eu falei, o senhor, eu posso ficar aqui que eu nunca vou conseguir explicar o que aconteceu na minha vida, através da palavra de Deus. Tá certo? Não, você que tá em casa com toda certeza. Já tá curioso, né, pra saber. Eu sou curiosa. Vamos lá. Antes desse encontro com a palavra, vamos pegar ali esse caminho. Uma linha do tempo. Uma linha do tempo, a tua história, como que era a tua vida, né? Antes de ter esse encontro com a palavra de Deus que tanto te marcou. Tá, eu vou fazer a parte cronológica, assim, ficar meio esperto, porque como é muito longo, então eu vou tentar ir resumindo, mas vocês vão me parando aí, tá bom? Presta atenção. Porque assim, pra vocês verem, eu sou mestiço, né? O meu pai é japonês. Certo. Hoje meu pai é falecido, já faz uns 5 anos que meu pai faleceu. E ele era japonês mesmo. Alguns da igreja ainda conheceu ele, que ele ia em missão comigo, tudo, cabelo bem branco, bem japonês, assim. E minha mãe, ela é bem, assim, bem negona mesmo, eu falo assim, sabe? Ela é bem escura, assim. Cara, eu só tinha visto uma pessoa, assim, quando eu estudei, quando eu era criança. Eu acho que eu nunca mais vou ver uma raridade. Inclusive, aqui na Diocese, o pessoal me conhece como japonês preto. Japonês preto, porque realmente, minha mãe hoje mora comigo, ainda, graças a Deus, me acompanhou nas missões por um bom tempo, mas assim... A minha família sempre foi... não era uma família religiosa. Certo. Minha mãe e meu pai nunca tiveram religião e tal. Eu sou caçula, tenho mais 2 irmãs mais velhas. Fui criado ali na Zona Leste de São Paulo. Certo. Né? Eu costumo dizer, os corintianos eles ficam um pouco bravos, né? Que eu fui criado ali num lugar meio perigoso, bem perigoso, que é do lado do Itaquerão. É 5 minutos do estádio a pé. Eu fui criado ali. E eu falei que é bem perigoso ali, né? Sou São Paulino, então o pessoal já fica... Nossa! Aí eu fui criado ali, minhas 2 irmãs, né, mais velha que eu. Só que nós sempre fomos uma família bem unida. Inclusive, minhas irmãs me tratam hoje até hoje como mais novo, aquela, sabe? Bebezão. O bebezão e tal, e sempre foi assim, né? E só que aí, na década dos anos 90, mais ou menos, o meu pai foi pro Japão. Tá, então ele nasceu no Japão, morou aqui por um tempo... Na verdade, eu sou a 3ª geração, né? Eu sou Sansei, pra vocês entenderem. Sansei é que os meus avós eram japoneses. Tá. Os pais deles eram japoneses, só que ele nasceu no Paraná. Tá. Meu pai. Tá. Entendeu? Então, os pais deles eram japoneses, eram pro Brasil e ele nasceu no Paraná. Só que aí na década do ano 90, década 90 mais ou menos, ele foi pro Japão para trabalhar, dar uma vida melhor pra gente. E ele ficou lá. Só que aí passou um bom tempo, a minha mãe decidiu ir. Aí foi minha irmã mais velha. Eu tenho 39. A minha irmã mais velha hoje tem 49, são 10 anos de diferença. E a do meio, assim, que eu falo que é a Jussara, ela é 5 anos mais velha que eu. Então... Bem no meio mesmo, bem né? Um negócio bem calculado. Foi bem calculado. E aí foi minha irmã mais velha, aí ficou minha mãe... ficou meu pai e minha irmã mais velha no Japão. Certo. Eles viram que tava bom lá, aí o que aconteceu? Aí foi eu e minha irmã, a Jussara, e minha mãe para o Japão. Você tava com que idade, mais ou menos? Eu fui no ano de 98, 97 para 98. Eu tava com 10 para 11 anos. 10 para 11 anos, certo. E aí eu fui. E aí começa toda a história, né? Porque fui pro Japão, uma cultura totalmente diferente. Total, né? Eu fico imaginando questão do idioma, né? Sim, só que assim, naquela época, foi a época que mais foi brasileiros para o Japão. Tá. Em busca de salário melhor, uma vida melhor. Então, quando eu cheguei no Japão, parecia que eu estava no Brasil. Tinha muita coisa do Brasil lá. Na verdade, assim, nós sentíamos falta da cultura do Brasil, de contato, de ser humano, assim. Só que lá tinha mercado brasileiro, tinha
tinha loja de carro brasileira, tinha tudo que era do Brasil, tinha lá. Então eu cheguei lá, tipo, no meio... Não ficou tão perdido, então, e né? criança se habita em qualquer lugar. O ser humano já costuma qualquer lugar, então imagina a criança. Mas a criança é mais fácil. Mais fácil. Aí me acostumei, só que... E aí eu entrei numa escola brasileira. Comecei a estudar numa escola brasileira que já existia lá. Uma escola brasileira aceita pelo MEC aqui no Brasil. Então eu estudaria lá e daria certo aqui quando eu voltasse pro Brasil. E então aí a minha família inteira, eu com 11 anos de idade, a minha família inteira já trabalhava em fábricas, eu estudava. Certo. E foi aí que começa toda a minha história, porque a minha família não era de igreja, não tinha uma religião. Na verdade, hoje eu costumo dizer que nós estávamos indo para umas seitas erradas. Certo. Porque a minha mãe não tinha uma religião fixa, né? Porém, ela frequentava, não sei se já ouviram falar, Bezerra de Menezes, Centro Espíritas, né? Sim. Cheguei lá várias vezes tomar passe, eu e as minhas irmãs. Só que para nós não entendíamos nada, minha mãe também não era formada, nada, e nos levava lá. Víamos as pessoas psicografando, lembro tudo. Então, minhas irmãs começaram a ler livros espíritas, essas coisas, tudo. Então, a minha família ela já estava mais voltada para o espiritismo, por conta da minha mãe. Então, para nós era tudo normal. Até que a minha irmã mais nova, a Jussara, eu falo mais nova, só que é a do meio, ela já namorava aqui no Brasil, quando ela foi. Inclusive, é um namoro que dura até hoje, porque estão casados até hoje. Certo. E eles começaram a namorar muito jovem e ela foi pro Brasil e deixou ele aqui. E aí virou aquele romance de jovens. Deixou ele aqui no Brasil e foi para o Japão. Tá. Só que ela não aguentou. E ele também não. E ela voltou sozinha para o Brasil e decidiram casar. Certo. Começaram uma batalha aqui para casar e tal. E nesse período que ela estava no Brasil... Eles não eram de igreja, os namorados não eram de igreja. Eu preciso contar a história dela porque faz parte da minha, para vocês entenderem. Sim, se preocupa. E aí, o que aconteceu? Ela passando diante de uma igreja, ali na Zona Leste de São Paulo, Santuário Nossa Senhora da Paz. Inclusive, a gente fez por um bom tempo, a gente fez parte lá daquela paróquia, é um santuário hoje. Ela passou diante de um grupo de oração. E aí tava no auge, eu acho que quem é mais antigo vai lembrar, né? Mensagem Brasil, do Eugênio Jorge, a ele a glória, aquela música estava estourando no Brasil. E ela escutou essa música passando na calçada. Irmão, olha como Deus é. E ela decidiu entrar, porque ela amou aquela música. Ela falou, aquela música veio no coração dela, não tinha contato de igreja, não era batizada. Sabia nada. Entrou, foi batizada no Espírito Santo, ela e o namorado dela. Meu irmão, fez aquela revolução na cabeça dela, metanoia, mudança de pensamento. Aí, aquilo que a gente viveu, a vida pra igreja, aí começou, e todo mundo, eles dois zoando a vida pra igreja, pastoral de rua, isso e aquilo. Meu Deus. Beleza, ela já tava naquela, né, batizada no Espírito, aquela coração pegando fogo e tal. E aí, beleza, ela aqui no Brasil e a minha vida lá já tava normal. Eu tava na escola brasileira, como contei pra vocês e tal. Ela batalhando pra casar aqui, então tava eu, minha irmã mais velha lá, meu pai, e tá tudo certo. Só que aí começa, tá? Aí olha a cronologia, eu tava ali já com 11, 12... para 13 anos, já fazia quase 2 anos de Japão, já estava bem acostumado a caminho da escola. Escola brasileira já tinha... Era igual a escola do Brasil. Já tinha aqueles moleque, tal, as meninas, a mesma coisa, aquele bagunça aí de faltar em aula. Aquelas bagunças de escola de jovens, sabe? E aí, teve um certo dia que eu tava indo pra escola, foi aonde tinha uma turma de uns amigos meus, que eu já era amigo, só que até então não sabia que eles faziam certas coisas erradas, assim, tão graves, né? Que pra nós também não era tão grave, que eles estavam fumando maconha. Certo. Na verdade, era uma droga haxixe, que eu falo que é derivada da maconha ali, é mesmo efeito, mesmo tudo, né? E nesse dia, quando eu tava passando a caminho da escola, foi aonde que eles perguntaram se eu não queria usar, né? Naquela linguagem, quer dar uma bola, Milton, que não sei o quê. Como eu já era grandão, meu apelido já era Milton. Ô, Milton, já era alto, né? Falei assim, você não quer dar uma bola ali, quer fumar um baseado e tal? Tipo assim, e eu fui porque... Eu costumo dizer que muitos jovens hoje vai pela curiosidade, né? Só que naquela época não, eu já tinha no meu coração desejo eu acho que bastante jovens têm esse desejo, hoje a gente atende bastante jovem, é aquele desejo de querer chamar atenção mesmo. Sim, ser aceito num grupo, né? Num grupo, ainda mais essa fase, né? aí. Tipo assim, eu quero mostrar até pras meninas, né? Pras menininhas, eu quero que alguém me veja, Sim. né? E eu fui da pior forma, eu falei assim que eles vão me ver.
você. Eu falei assim, eu sempre fui conversador, eu sempre fui fácil de fazer amizade. E eu já era ali, sabe, extrovertido com aquela turma, mas aí eles me apresentaram. Eles falaram assim, quer fumar um negócio? Aí eu falei, quero. E aí foi aonde que eu costumo dizer, quando eu vou dar palestra para os jovens, que foi o anzol que o demônio usou para fisgar a minha vida, minha adolescência, minha juventude, minha castidade, tudo começou ali. Porque aí eu fumei, fiquei muito louco. Nossa. Foi um negócio que eu falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Porque, meu, a droga, ela é assim, né? O demônio, ele é assim, ele apresenta um negócio pra você numa caixinha de surpresa, aquela embalagem bonita, mas na hora que você abre, destruição. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. O demônio, ele veio pra quê? Roubar, matar e destruir. E o Santa Prosa Podcast está sendo patrocinado pela Liga Entulho, Santiago Automóveis, Galiego Transportes Pesados, Casa de Freios, Caipira Veículos e Autoposto Demarque. E se você também quiser nos ajudar com o patrocínio deste programa, vai estar embaixo do vídeo o nosso contato do WhatsApp. Mande sua mensagem e nos ajude também a evangelizar. Deus abençoe. E ali dentro eu encontrei tudo aquilo. Na hora que eu fumei, eu falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida, tal. Só que hoje, depois, né, de passar por várias formações, né, direções espirituais, tudo que eu faço é muito intenso. E desde a minha juventude. Então, eu não quis parar ali. Eu falei, não, eu quero esse negócio todo dia pra minha vida. Então, veja, no caminho da escola, conheci a maldita maconha, né, que é o haxixe, que aí depois eu fui conhecendo diversas outras drogas. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E aí acontece aquilo que acontece com qualquer dependente químico. Começa escondido, achando que vai esconder do mundo e de todo mundo. E eu falo que o dependente químico, ele tem duas mentiras que ele carrega no coração. Eu tenho domínio sobre qualquer droga e paro quando eu quero. Ah, é verdade. E era o que eu tinha no meu coração. Falei, não, isso aqui é de boa, você acha que isso aqui vai me dominar? E outra, quando eu quiser parar, eu paro. Tava com 13 anos, eu achava o dono... E aí eu falei assim, minha mãe vai ser fácil esconder. A gente sempre tem isso na cabeça. Sim. Falei, meu pai vai ser muito mais fácil ainda. Falei, vou continuar aqui minha vida, vou comer fumando maconha, mas não é assim, né? Aí comecei todos os dias, antes de entrar na escola, fumava um baseado, e aí entrava e estudava, aí meu rendimento sempre fui bom aluno, sou formado em publicidade e propaganda, nunca peguei uma DP, desde a minha época. Minha mãe, ela sempre costumava dizer que eu falava isso já na minha infância, eu falei assim, eu não gosto muito da escola, então eu vou ser o melhor para não ficar aqui. Olha só, vontade. Não, e aí eu sempre fui assim, nunca, tipo, fiquei de recuperação. Mesmo nesse mundão, eu falei, não quero ficar aqui, não. Eu tenho que passar direto, lembra? Porque na nossa época, eu ficava de recuperação, eu passava direto, né? E aí eu falei, não, vou passar direto. Então, eu sempre fui assim, estudioso. E aí eu falei, só que aí meu rendimento começou a baixar na escola, porque eu já não comparecia mais nas aulas. Tipo, aquele Milton que já era um adolescente bem educado, amoroso, já não estava se tornando mais. Isso ainda no Japão? Tudo no Japão. Tá. Imagina. Por quê? No Japão é uma vida só de trabalho. 12 horas de trabalho. Ela é... Os pais, tipo assim, hoje eu conversei, graças ao bom Deus, já conversei com meu pai, com a minha mãe, tivemos por interior, nós assim na mesa. Tipo, igual teve uma conversa que eu falei, não é culpa de vocês, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, vocês também não tiveram uma formação. Foi aí que eles começaram aí no Brasil todo dar testemunho comigo. Porque eles viram, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Eles também não tinham uma formação cristã. E aí teve uma época que eles se sentiam culpados, né? Falaram assim, onde ele deu errado? Foi minha culpa? E eu tive que explicar tudo, né? Porque aí comecei a ir pra escola, fumava maconha todos os dias. Só que, para vocês entenderem, era como se fosse o Brasil. No ambiente onde eu morava, já tinha uma turma de brasileiro que já era mais assim de balada, era um pessoal mais velho, um pessoal mais malandro, né? Na época, antigamente, a gente fala que era um malandro, que eram os caras que já, né, já usavam um pouco mais de droga, já cometiam uns pequenos furtos, eram os caras que a gente adolescente olhava e falava assim, maior respeito por aqueles caras. Mas não era respeito, era medo, nós tínhamos medo dele. Sim, respeito. Né? Então a gente fala assim, igual os traficantes, eu não tenho respeito, porque eu tenho medo dele. Não é verdade? Porque a gente sabe o mal que eles podem fazer. E aí tá tudo certo. E aí eu sempre almejei aquilo. Eu falei, não, eu não posso ficar só aqui. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que começar a andar com aqueles caras lá. Os caras conseguem droga de graça.
Os caras conseguem tudo de graça e eu não. E por que que... Essas tuas experiências, para me localizar. Pode falar, Ela se deu em paralelo, ela se deu em paralelo com essa experiência da tua irmã? Ela é uns 5 anos mais velha, ou Isso, muito próximo. É pra vocês entenderem. Lembra que eu contei a história dela? Aqui no Brasil ela tava pegando fogo, irmão. Certo. Foi aquela época que tinha os encontros do Morumbis, no Canindé. Vocês lembram? Eu peguei ainda uma parte dessa pra vocês entenderem. Então aqui ela estava naquele auge de, sabe aquele povo que queria converter todo mundo, que atravessava o lado da rua da Paulista pra conversar de Deus com o outro irmão? Ela tava nessa pegada. Ela tinha acabado de experimentar o batismo no Espírito Santo. Nesse mesmo tempo, eu estava começando a desandar no Japão. Certo. Olha como que é a pedagogia de Deus para vocês entenderem. E aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais. E por que que eu comecei a almejar aquele povo para vocês entenderem? Porque a gente era adolescente. Teve vez que a gente não tinha dinheiro para comprar maconha. E a gente queria maconha. Foi aí, para vocês entenderem, eu vou fazer uma breve assim, rapidinho, pra vocês entenderem. Foi aí que... eu falei assim, aí tinha um povo ali e outra. Quando eu falo jovens, era meninos e meninas. Então, era a mesma quantidade de menino pra menina, né? Tipo, era um mundo perdido. Era um submundo ali que a gente vivia e tal. E aí os moleques, junto com as meninas, a gente se reunia pra usar droga. E aí não tinha dinheiro pra comprar maconha. O que a gente fazia? A gente começou a ir pras drogas mais baratas. Que foi onde eu tive já a experiência de cheirar cola. Aí comecei a cheirar cola. Foi uma droga que eu falei, nossa, essa é boa e barata. Aquele negócio de novo. Aquele negócio, boa e barata, nós não precisamos pagar. Por quê? Os adolescentes entram no shopping e a gente roubava as colas. Vamos roubar as colas. Aí, olha os pequenos furtos. Por isso que eu falo, aquele gancho, aquele anzol que o demônio usa na vida do jovem, é usado até hoje. Sim. É o mesmo. Sim. Quando eu vou atender o jovem, eu falo, irmão, já caí nesse gancho. Só que hoje eu sei como sair. Hoje eu sei quem é aquele que pode tirar o gancho da nossa boca e devolver a gente pro mar da vida, né? Dignidade. Eu sei, eu conheço ele. Porque aconteceu na minha vida. E aí eu ali fisgado, você imagina. Vamos pra cola. E cheirava a cola. Meu, imagina, irmão. A gente ficava, tipo, das 11 horas da noite e era aquele papo. E depois disso, imagina, minha mãe e minhas irmãs iam comigo nos testemunhos. Elas ouviam isso e falavam, era isso mesmo. Então era isso que você ia aprontar. Não, me acompanharam bastante tempo no meu testemunho. É que hoje eles não aguentam mais ouvir minha história, imagina. Sim. Imagina, até os membros da minha comunidade falam, eles sabem de cor, irmão, você chamar os membros da minha comunidade. Por quê? Porque eu sou muito chamado ainda para contar a minha história, né? E aí você imagina, era aquilo que os adolescentes usavam até hoje. Mãe, eu vou dormir na casa de tal. E o outro fala, mãe, eu vou dormir na casa do Milton. E o que a gente se contava? Se contava na rua. E aí ficávamos na madrugada inteira na rua, usando cola. Da cola, para vocês entenderem, conheci o thinner. Foi a droga que eu mais usei, foi o thinner. Comecei a baforar thinner. Olha que loucura. Altamente corrosivo. Nossa, olha onde o demônio vai levando a gente. Comecei a usar o thinner e foi uma das drogas que mais eu usei assim, porque era uma droga que a gente roubava também. Muito fácil acesso. Misturávamos ali com suco de uva e ficava aquela molecada toda. Olha que loucura. Eu sempre falo que isso aqui não é apologia à droga. Eu conto a minha história. Sim. E eu quero falar sobre o poder destrutivo dela, tanto na alma como no corpo. E por que no corpo? Eu tenho uma irmã minha, a Jaqueline, hoje eu falo o nome dela porque eu conheço ela até hoje, mora no Japão até hoje, e ela permitiu que eu desse o nome dela e tantos outros amigos meus que eu conheço até hoje que viveu essa mesma história que permite hoje eu contar, porque viveram comigo, porque seria falta de ética também, né? Então eles falaram, não, então pode liberar meu nome, tô de boa, tô em outra vida também. Essa Jaqueline teve uma época que a gente usou tanto o thinner que teve um dia que os pulmões dela secaram. Meu Deus. Hoje ela dá testemunho também, assim, sabe? Tipo, porque muito amiga minha, amiga da minha família. A Jaqueline era tão amiga minha que ela era aquela que abria a geladeira de casa quando minha mãe tava. Minhas irmãs, nossa, era tipo amiga minha mesmo, assim. E teve um dia que a gente ficou a madrugada inteira na casa dela, usando o thinner. Aí eu chego em casa, fui embora, e aí o pai dela me liga. O pai dela me liga, imagina, eu era moleque, cara, novo de tudo. Aí ele me liga e fala assim que a Jaque tava só mexendo os olhos e chorando e tal. Aí o resumo da história, ficou internada 6 meses. Minha mãe foi lá. Porque foi grave, Foi né? grave, secaram os pulmões dela, o thinner. Ela perdeu o movimento durante 6 meses, daqui pra baixo, ficou na UTI. E você vendo tudo isso aí? Eu vendo tudo isso, só que nessa época eu já tava mergulhado nas drogas, imagina.
já eram totalmente, eram dependente químico, né? Cronologia, você vai jogando ali para 15 anos já, né? Tipo, né? Então, a minha vida já era virada de cabeça para baixo, para vocês entenderem. Já dirigia sem carta, sem documento nenhum no Japão nessa época. Totalmente desobediente aos meus pais, porque conversei com meus pais falavam que não era para fazer isso. E eu olhava para casa dos meus pais, eu falava que não tava nem aí para eles. Minha mãe sofreu demais na minha mão. Minha mãe e meu pai sofreram demais. Eu louvo e agradeço a Deus que meu pai ainda em vida, ele me acompanhou em muitas missões. Né? Tipo, nossa, imagina que dor, né? Porque hoje você é pai, ainda pai, e praticamente deve ser olhar para uma realidade. E hoje eu tenho um filho, hoje eu tenho uma filha de 19, vai fazer 20 e tenho filho de 13, 14. Sim. Que é a idade que eu imagina. Sim. Puxado, né? hein? Então aí né, imagina, aí tal, ela ficou internada, sem os movimentos. Só que olha como a vida é tão maluca, né? Aquilo que eu falava. A gente só dá aquilo que a gente tem. Eu não tinha nada, não conhecia o amor, né? Embora o ser humano ele foi criado para amar. Sim. Né? Quando Deus nos criou, ele criou-nos por amor e para o amor. Nem passava isso na minha cabeça. Porque teve um dia que... Quando eu conto essa história, a minha mãe, se ela escuta, ela fica com muita raiva de mim ainda. Porque eu tinha ganhado o crucifixo de ouro. Só que eu não conhecia Jesus. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. E eu dei esse crucifixo pra Jaque, tava internada lá, deixei pendurada, nem dei pra ela. Deixei na cama do hospital. Quase que esqueceram lá na cama dela. E aí sumiu esse crucifixo. Tinha acabado de ganhar e sumiu. E aí a gente lembra dessa história. Só que por que aconteceu tudo isso? Porque esse dia eu entrei no hospital sozinho, dirigindo, coloquei a Jaque numa cadeira de roda. E raptei ela do hospital. Aí levei ela pra um... Eu era tão maluco. Aí você vai vendo o grau de insanidade que eu já tava. E eu sempre fui doido. Sempre fui maluco mesmo, assim. Assim vai. A coisa é intensa mesmo. Intensa, pra você ver. Eu vou chegar ainda numas partes. Olha que eu tô andando, né? Tá só no caminho. Aí eu peguei ela, nós usávamos isso. Ela tava tomando... Ela tomava um medicamento que, se eu não me engano, vinha da Inglaterra. Inclusive, esses tempos, eu mandei mensagem pra ela no Instagram pra falar o nome do remédio. Pra gente fazer um memória. Eu falei, já que lembra os remédios que você tomava? Tal. Ela falou, nossa, vinha lá de longe, sabe? Então era caríssimo. E eu não tava nem aí. Eu peguei ela e levei ela pra uma praia. Aí o pessoal ainda fica assim, nossa, humildão, né? Levando uns amigos pra praia, que legal. Ela naquela... Mas você nem sabe o que eu fazia, irmão. Eu pegava uma capinha de CD, porque na nossa época era capinha de CD. Pegava um cartão de crédito, esticava uma carreira de cocaína e embolava a gente enrolava uma nota de dinheiro, eu colocava o canudo no nariz dela e dava pra ela cheirar, mano. Eu bolava o próprio baseado e colocava na boca dela e ficávamos lá, trocando ideia, porque ela só falava. Você acredita? E aí eu falo, porque eu não tinha amor, não sabia o que era. Então, pra mim, eu tava fazendo bem pra ela. Mas, meu, é minha parceira. Tem que ela precisa disso, né? É aquilo. Vamos ser felizes. Né? Temos oportunidade, somos jovens aqui e tal. Levava, aí voltava, meu irmão. Colocava ela, dava um rolo. Você nem imagina. Tipo, hoje ela escuta toda a minha história já. Com certeza ela vai ver isso aqui quando sair. E ela vai lembrar, a gente era maluco. Então, pra vocês verem. E aí a minha vida começou a mergulhar cada vez mais no mundo da droga. Aí comecei a conhecer outro tipo de droga. Aí comecei a usar gás de isqueiro. Olha que loucura. Hoje eu falo que, por isso que hoje eu atendo jovens, eu posso falar com propriedade pra eles, porque eu experimentei. E não há aquele susto, né? Porque às vezes o jovem tá vivendo essa realidade, não nesse grau muitas vezes, mas até menos menor, e fica assustado. Não, se eu vou falar, ele vai cair em cima de mim. Não. Muito pelo contrário, você olha assim, fala, tá, não que não seja um problema, tem que trabalhar nisso aí, vamos resolver isso aí. A gente coloca do lado daquele que um dia eu conheci, e eu falo assim, aí é que a gente fala pra eles, você é só isso? Seu problema é só isso? Perto desse que pode tudo, irmão. É só você querer, filho. Porque pra você é um grande problema. Igual você falou, é um problema, tem que ser tratado. Mas pra aquele que é o Senhor dos Senhores, é só isso? Falei, vem assim mesmo. Foi do jeito que eu fiz, pra vocês entenderem. E aí, imagina, eu mergulhado, minha juventude indo pro ralo. No mais profundo abismo dos infernos, eu falo. Por quê? Porque aí, nessa época... É o caminho de todo dependente químico. Primeira coisa, se afastar da família. Comecei a ficar um dia fora, 2 dias. Teve vez, pergunta pra minha mãe aí, ó.
Minha mãe é viva até hoje, que eu ficava 9 dias fora de casa e minha mãe não sabia se eu tava vivo ou morto. Sem notícias. Sem notícia. E chegava com a maior cara lavada dentro de casa, meu irmão. Esperava ficar o mais sóbrio possível. Nossa, o mais sóbrio possível. Pra poder... Sabe pra quê? É aquilo que eu falo, pra usar daquilo que... ia tomar um banho, ia comer, me alimentar bem, me vestir bem. Depois, usei. É o que eu falo, usava minha mãe e meu pai, descartava depois. Minha família servia pra isso. E aí eu comecei a me envolver com aquele pessoal que eu olhei. Você lembra que eu falei? Falei, não, vou chegar até lá. Porque aquela turma que era tal, já tinha um cara que comandava. Né? Existia um cara que era o bambambam, que era o que comandava tudo, que era o respeitado. E aí, como eu já era mais falador tal, conheci e entrei naquela turma. Comecei a andar tal. Da mesma forma que Deus tem a sua pedagogia para nos salvar, o demônio usa das maiores estratégias para nos perder, irmão. Uhum. E aí foi isso, aí o que aconteceu? O demônio falou assim, vamos jogar o meu aqui, ó. Ele sempre quis estar aqui e jogou eu lá. Comecei a me envolver com os caras mais velhos, com os malandros mais velhos. Eu era o mais novo da turma, então eu já era aquele considerado, o Milton é o bicho doido, o Milton faz e acontece, chamou o Milton, que o Milton é isso, o Milton chamou, ele vai, é briga, ele vai. E eu era assim mesmo, era muito intenso, e aí eu comecei a me envolver. Até a certo ponto que eu me envolvi muito. Que aí eu me tornei amigo íntimo desse maluco aí, que era o bambambam da história toda. E a gente virou muito amigo. E aí que começa a minha vida virar de ponta cabeça. Olha que história maluca, né? Gente, vai me interromper. Não, fica, vai ser muito interessante a história, viu? Aí o que acontece? Aí me envolvo com esse cara... E aí, mesma coisa, mundo de droga, né? Aí, de sexualidade desregrada. Nessa época já tinha perdido a virgindade. Olha que loucura, minha vida. Faixa dos teus 17 anos, mais ou menos. Um pouco mais antes. Pouco antes ainda. Na minha vida. Uhum. Um pouco antes. Imagina, eu tava ali vamos supor que era 15 para 16. O meu 15 anos foi onde eu mais fui intenso. Sim. Que aí eu conheci esse povo, mergulhei nas drogas mesmo. Até um certo dia que eu era moleque, acordei e eu falei comigo mesmo, moleque, decidi da vida, não vou usar mais droga. O que aconteceu? Chegou a noite e me deu febre, diarreia, tremedeira no corpo. Abstinência. Eu nem sabia o que era isso. Meu amigo, me deu um desespero tão grande, mas tão grande que aí eu comecei a tal ponto que nesse dia eu cometi uma das piores loucuras da minha vida. Eu e minha mãe, hoje meu pai presenciou isso, minhas irmãs. Foi um dia que eu não tinha dinheiro para usar droga. No Japão, nessa época eu morava no apartamento, eu morava no segundo andar. Tinha um estacionamento de moto, tudo aberto. As motos ficam todas abertas assim no Japão, não é igual aqui, cada um guarda. Lá é de segurança. Não, é tudo aberto. É da cultura, né? É da cultura. Eu peguei uma chave de fenda e arrombei o tanque de uma moto e comecei a baforar gasolina. E aí eu peguei, e foi uma época que eu mais baforei gasolina. Aí comecei a comprar gasolina no posto. E comecei a baforar gasolina e aquilo acabava com a minha vida. E aí eu ficava louco, não sabia onde eu tava. E aí não era só eu. Aí, você sabe, o jovem usa e fala, usa aí também, que esse negócio é do bom. Fui passando e os caras passavam e a gente, aquela multidão de moleques e cara... Cara, eu lembro que a gente colocava gasolina na garrafinha de plástico. Na hora que eu terminava e voltava assim, os plásticos estavam derretidos na minha mão, irmão. Sabe, tipo, olhava aquilo assim, aqueles plásticos por causa da gasolina corroía. E aí eu olhava aquele negócio, aquele cheiro da gasolina, o gosto que ficava uma semana na boca. Nossa. E aquele pensamento, o que eu tô fazendo? Só que, mano, o demônio, ele quer te destruir. Ele quer acabar com a tua imagem e semelhança do Criador, de Deus. Tipo, então ele olhava pra mim e ele me odiava. É aquela que São Pedro já fala na sua carta, né? Orai e vigiai, está atento, porque o vosso adversário está ao seu redor, como um leão que ruge procurando a quem devorar. E ele estava ali, eu estava dando brecha, ele estava me devorando a minha vida. E aí, olha que ponto eu cheguei. Aí comecei a pagar gasolina, aí a minha vida foi virando, aí me tornei amigo íntimo desse cara, só que como ele era um cara mais velho, eu já praticava alguns furtos. Uhum. Uma coisa mais intensa, né? Mais profunda, intensa, a gente né? conseguia já se manter, comprava roupa, via que os caras andavam já tudo. Falei, não, também quero. Aí comecei a me envolver. Aí foi aonde eu comecei a praticar os pequenos furtos. Comecei com roubo de som, roubávamos gasolina, roubávamos galões e galões de gasolina para abastecer os carros que nós andávamos. Aí começamos a roubar roupa em shopping. Roubava até comida, irmão. Roubei comida do meu pai. Meu pai, quando eu dava esse testemunho, ele sabe das vezes que eu fiz ele sofrer. Teve dia que eu tava dando uma pregação em Santo André, meu pai levantou e veio me abraçar. Foi um momento de cura, no meio da pregação. Isso eu já tava com a minha comunidade já quase
Começando, eles viram. E como que segue a pregação, né? Porque eu lembro o dia, porque meu pai, minha mãe já era mais brava. Uhum. Minha mãe é daquelas que já socava a pessoa. Minha mãe chegava, já me batia, minha irmã já me defendia. Só sabe, o tapa vinha primeiro. Não, no dia que eu cometi meus pequenos furtos lá e ela ficou sabendo, ela ia meter minha mão no fogo, acendeu lá, e se não fosse minha irmã mais velha grudar nela. E eu abusar. Elas contam essa história pra minha comunidade hoje, pros membros. Falam assim, não, hoje eles me chamam de Mi, né? Por causa de Milton, Fala assim, o Mi, teve um dia lá que minha mãe pôs a mão dele no fogo e ele falava, queima. Se a senhora for macho, né? Não queima. E minha mãe queimando e minha irmã me defendendo, aquelas loucuras todas. Minha vida. Tipo assim, eu destruí minha família. Na medida que você tá falando, só tô lembrando daquela passagem da parábola do filho pródigo, né? Você vê muito isso. Dá a minha parte que me cabe e foi. Não, com uma ilusão, com uma expectativa. Só que na hora que tá vendo o negócio, lá tem um senhor, vai ser o teu... outro vai ser o teu senhor. Só que eu fui mais abusado ainda, porque eu olhava pra minha mãe e falei, dá a parte que me cabe da minha herança e vocês que se lasquem mesmo. Eu não quis nem disfarçar. Cheguei a falar pra minha mãe, sabe? Então, tipo assim, eu fazia coisa que... Aí meu pai já era mais calmo. Meu pai... E aí é o que dói, meu irmão. É o que lasca, né? Que ele olhava na minha cara e ele só falava assim, meu pai, ó, pra você ter uma ideia, meu pai trabalhou 15 anos no Japão, na mesma fábrica, faltou um dia. E você vai saber por que ele faltou ainda. Por causa de mim. Nunca faltou. Meu pai se tornou líder, brasileiro se tornou líder dos japoneses. Nunca faltou, assim, sempre foi, sabe? Trabalhei com meu pai uma época, então... E meu pai sempre olhava, e é uma frase que eu carrego na minha vida e passo para minha comunidade hoje. Que eu falo assim, ele falava assim para mim que tudo que eu for fazer, ele falava assim, tudo que você for fazer, reflita e pensa as consequências que vai te trazer. E o Santa Prosa Podcast está sendo patrocinado pela Liga Entulho, Santiago Automóveis, Galiego Transportes Pesados, Casa de Freios, Caipira Veículos e Autoposto Demarque. E se você também quiser nos ajudar com o patrocínio deste programa, vai estar embaixo do vídeo o nosso contato do WhatsApp. Mande sua mensagem e nos ajude também a evangelizar. Deus abençoe. Vai ser boa? Vai com toda a sua força. Se vai ser ruim, filho. Ele sempre falou isso pra mim. E é a mesma coisa. A nossa vida de cristão, a gente tem que pensar, isso vai me trazer o céu ou o inferno? Se for trazer o inferno, filho, para. É prudência, né? É prudência, para e volta, né? Recomece a vida, né? Tipo, e eu não tava nem aí para as consequências. Eu não tava nem aí. E eu vivi tudo ao contrário do que ele falou para mim. Porque eu não tava nem aí. Então, você imagina, minha mãe brava e meu pai sempre mantendo o olhar, né? E aí foi onde que mais doía. E aí teve um certo dia, que também foi uma das partes que mais doeu, na minha família, e que eles falam isso também, foi que aí eu declarei guerra com a minha família. Minha mãe falou, eu já tava no mundo de droga, pra vocês entenderem, a minha mãe já descobriu que eu era um dependente químico, e aí foi nesse dia que eu tava em Santo André, aí eu falando assim que teve um dia que meu pai, ele trabalhou 15 anos na mesma fábrica, então ele sempre comprou a mistura dele, deixava congelada, meu pai era daquele que acordava e fazia a marmita dele de manhã. É umas cenas que eu mais recordo do meu pai. Acordando, sabe, 1 hora mais cedo, fazendo a marmitinha dele e tal, assistindo um jornalzinho de manhã, para poder trabalhar. Teve um dia que meu pai acordou, não tinha mistura nenhuma na geladeira. Eu roubei todas as misturas congeladas. E na hora que ele abriu, ele não achou a comida. A única coisa que ele fez foi ficar calado e foi trabalhar sem marmita aquele dia. E ele sabia que eu tinha pego, sabe pra quê? Porque nós fumávamos maconha, dava fome. E aí eu fazia... Comia igual um doido. Comia tudo que aparecia. Comia igual um louco. É o ciclo vicioso, porque você usa cocaína, ela tira seu apetite. E aí você começa a ficar fraco. Você quer comer alguma coisa, você fuma maconha. Aí você vê que você tá mais ou menos assim, acordadão e não consegue... Você bebe um uísque, bebe cachaça. É aquele ciclo vicioso dos jovens, filho. Puxa o outro, né? Um puxa o outro. E a minha vida era assim. E aí, aquele dia, a gente fumando maconha, eu comendo a mistura do meu pai com os amigos, irmão. Tipo, e meu pai lá, vendo que eu tava destruindo minha família. E aí teve um dia que eles pediram, imploraram pra mim. Falou, fica aí domingo, vai estar a família toda reunida e tal. Minha irmã aqui, a Sara aqui no Brasil. Só na intercessão. Só mandando aqui o que tava acontecendo. Um mica desandado, tal, beleza. O que acontece? Aí era um domingo, ele falou, aí eles fizeram, assim, vocês não querem ficar aqui pra almoçar com a família? Eu falei, fico, né, mãe? Fazia muito tempo que eu não sentava com a minha família. O dependente não fica. Porra, isso no Japão. Isso no Japão. Sentei pra almoçar, era macarrão, como sempre, né? Domingão e tal. Só que eu tinha usado cocaína a noite inteira. Eu não conseguia comer.
Meu amigo, e eu tava na frente da minha mãe. Aquele negócio pra mim foi tipo, sabe, me sufocando até que eu levantei. Esse dia foi terrível. Porque aí eu levantei e eu cuspi no prato. Eu cuspi o macarrão e falei, mãe, não consigo comer não. Tô drogado. E eu falei, ó, para com isso. Para de viver uma vida que a gente não consegue. Eu falei, outra, a partir de agora minha família é os caras que tá lá fora. Nossa, coitado. Aí eu lembro que minha irmã mais velha, a Janaína, minha irmã mais velha, ela sempre foi mais sentimental de todas. Já chora, ela aquela que grita. Só que aquele dia ela levantou e abraçou minha mãe por trás, assim, sentada. E ela só falava assim, essa frase que eu queria até que vocês decorassem. Porque ela faz todo sentido na minha vida. Ela só falava assim, ele vai vencer. Mãe, o Mi vai vencer. Só falava isso. E eu saí, fui pro mundão, irmão. Aí minha vida virou uma desgraça. Aí comecei a roubar roda de carro, roubava som. E aí... Nessas nunca foi preso? Fui uma vez, quando eu roubei uma moto de um ladrão. Olha que loucura. É engraçado, minha mãe sabe dessa história. Porque foi assim, a gente tava num rolê, assim, né, na madrugada, e a gente viu, e eram japoneses, ladrões japoneses. Roubaram a moto, e eu fiquei vendo os caras roubando. E aí eu vi que eles andaram, era tipo um parque bem grande, e largaram a moto escondida no mato, e eu vi. Eu falei, agora é a hora, vamos aprender a andar de moto. Nós nem sabíamos andar de moto, a molecada. Pegamos e ficamos, a madrugada inteira aprendendo a andar de moto. Foi aí que eu aprendi a andar de moto. Olha, Aí o que aconteceu? Tinha um amigo meu, Emerson, estudava comigo nessa escola brasileira. E a gente falou, não, vamos ser... Cara, a gente não entendia nada, molecada, a gente achava que era esperto, né? Aí fala assim, ó, vamos limpar os digitais. Limpar digital, né, tal. E aí... CSI, né? Momento CSI. Só que nós todos morávamos perto. Esse Emerson morava um pouco longe. E ele ficou com preguiça de ir a pé. O que ele fez? Ele foi com a moto. Ai. E deixou na frente da casa dele. Acordei com o telefone da minha casa tocando, com o diretor da minha escola. Fosse, ô Milton, apareça aqui, porque a polícia tá aqui. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Uma moto que vocês pegaram. Meu Deus, aí fui lá. Primeiro eu fui sozinho, nem avisei minha mãe. Aí fui, aí o policial vendo que a gente não era o ladrão da moto, ele só pegou pra usar lá e fiquei o dia inteiro na delegacia. E pra eu sair da delegacia, minha mãe teve que me buscar. Foi nesse dia que minha mãe quis pôr minha mão no fogo. Tá, agora. Agora tá entendendo. Agora tá porque a minha cabeça também, imagina, né? Aí foi nesse dia que aí deu tudo rolo, minha mãe quis... Eu tinha um piercing aqui, ó. Eu era tão louco, eu tinha um piercing aqui, ó. Do lado que ele tá vendo aqui, ó, da boca. Eu mesmo furei, assim, ó. É aquele negócio, né? Que ele chama atenção, sabe? Sim, aí tal. Minha mãe arrancou esse piercing no tapa. Eu conto pra minha mãe, eu falo, tá vendo? Como assim, ó? Que fura. Aí, ó, você vê, esse dia eu fiquei preso um dia. Só que aí nunca mais aconteceu. Por quê? A gente vai pegando uma certa malícia e vai falando, não, agora vamos fugir da polícia aqui, vamos fazer isso aqui. E aí eu comecei a andar com esse cara, que era ele tinha mais 10 anos mais velho que eu. Só que aí, imagina, né? Aí vai vendo, ó, uma história onde foi parar. E aí entrei nesse ciclo novo de amizade, que eram uns caras bem mais velhos que eu era um dos mais novos. E aí começamos a praticar esses pequenos assaltos. E esse cara, a história dele era que ele já namorava com uma menina. E ele tinha uma filha com essa menina. E ele era super apaixonado por essa menina. Só que ele precisava voltar com ela e não tinha coragem. E eu era o conselheiro amoroso. Imagina, nós íamos usar droga junto. Eu falava, assim, irmão, faz assim, volta pra ela, que é pra ter orgulho. Meu Deus. Não, é um negócio... Imagina, todo drogado. Não, e sabe o que é o pior? Ele ia fazer tudo o que eu falava. E dava tudo errado, irmão. Nós tava tudo doido. E aí, só que ele era muito apaixonado. E ele já tinha um filho com essa menina. Beleza. Resumo da história. A gente era muito amigo. Viramos muito amigo, assim, de todos os dias junto. Todos os momentos junto. Era os rolês junto. Foi passando o tempo. Passou mais ou menos um ano ali, que eu já tava bem envolvido com esse cara. Ele foi preso. Só que eu já tava envolvido com os caras que eram ali. Todo mundo já me conhecia. Na hora que ele foi preso, eu falei, agora é hora de eu entrar onde eu quero. Agora o sucessor aí, né? Tipo isso. Olha a cabeça de jovem, como funciona. Agora eu vou chamar atenção no que eu quero, conheço todo mundo, os caras já tá, mas eu guardei só pra mim, não falei pra ninguém. Tipo, eu tinha esse pensamento comigo. E, na verdade, a gente era uns verdadeiros bestas, tolos, né, que a gente fala, né? Tipo, porque as ideias, né?
E aí eu guardava isso no meu coração, eu falava assim, queria chamar atenção também, né, que não sei o quê. É aquilo que eu falo, né, procurei fora aquilo que estava dentro, Santo Agostinho. É muito isso. Eu procurava fora aquilo que existe aqui dentro de mim. Só que aqui dentro eu vi um buraco. E aquele buraco que todo ser humano tem, que só é preenchido por Deus. E eu não sabia, era muito novo. E esse buraco eu tentava preencher com essas coisas, né. E aí foi passando, ele foi preso. Olha que loucura que acontece. Tô envolvido com os caras, era muito conhecido ali já com todo mundo. Eu falo as quebradas, né? Que é na gíria, né? As quebradas, o Milton já era conhecido em todo lugar. Tira uma dúvida, lá no Japão, tem isso de ter um setor, por exemplo, aqui mora a região dos brasileiros, aqui região de não sei o que. Pra você ver, pra vocês entenderem, no Japão, na época que eu fui, né, nesses anos 90 aí, anos 2000 que eu vivi lá, meu amigo, era a cultura de todo lugar do Japão. Tinha a cultura dos peruanos, dos bolivianos, tinha bastante tailandês, chinês, brasileiro. Só que era igual, tinha a turma dos brasileiros que comandava essa área, tinha uma turma de brasileiro que comandava essa área e que os dois não se batiam. Era a mesma coisa. Então a nossa turma não se batia com essa turma daqui. E era aquela, se os caras virem pra cá, vai ter briga, e vai ter briga aqui, tinha briga no nosso meio. Inclusive, teve brigas minhas que a minha mãe foi me socorrer. A minha mãe foi me socorrer. Tipo, imagina, tomei tacada no olho de beisebol, quebraram um taco de beisebol no meu olho, nas brigas. Deu uma lesão, hein? Já passei por cima de cara com o carro, nas pernas, assim. Então, você imagina, a minha vida foi isso. Brigava de ficar no hospital, já quase me cegaram, sabe? Então, essas coisas loucuras. E aí foi indo. Então, você imagina. Então, eu tava incluído ali no meio dos brasileiros. E essa turma que eu andava era uma turma forte. Aquele respeito. O pessoal tinha um respeito. Essa turma é respeito. Só tinha medo. Os caras tá ali, o Milton agora tá ali. Então, e ele foi preso. Na época que ele foi preso, eu fui pra uma balada. Bem resumidamente, agora pra vocês entenderem. Tranquilo. Quando ele tava preso, eu fui pra essa balada. Já fazia um tempo que ele tava preso. E nessa balada eu conheci uma menina. Que essa menina deu em cima de mim. Essa parte a minha esposa não gosta do testemunho. Ai, tadinha da Fran. Agora ela avança. Brincadeira, ela zoa. Só que ela conheceu toda essa história, porque ela tava lá. Sim. Ela tava nessa mesma época lá, pra você ver. Meus cunhados tava lá, eles viram tudo isso. Por isso que hoje minha família me vê como um verdadeiro milagre. O meu cunhado fala, eu vi o Milton assim. Eu fui amigo do Milton quando ele era assim. Nesse dia eu conheci essa menina deu em cima de mim. Quando ela deu em cima de mim, eu falei, beleza, tal, coisa de jovem. Os caras me avisaram, falaram assim, essa menina é a cara que o cara foi preso. Ele falava pra você, porque eu não conhecia a menina. E aí eu falei, meu Deus. Só que aí eu era jovem, doido, o que eu fiz? Tive um relacionamento escondido com essa menina. Nos apaixonamos, só que não era um relacionamento normal, usávamos droga junto, porque ela era viciada em droga. Decidimos aparecer publicamente. Que loucura. Não. Depois de muita coragem, nós vamos aparecer. E quando eu apareci, aí eu fui decretar. Os caras falaram, já era, só aí o que fizeram? Os caras que eu andava foram visitar esse cara e falaram assim, o Milton tá com a sua mulher. E aí ele falou assim, quando eu sair eu vou pegar o Milton, porque é muita pilantagem. E se for ver no mundo é mesmo, né? O cara era meu amigo, meu parceiro, eu dava conselho pra ele. Só que eu não conhecia a menina. E ela era muito bonita mesmo, tal, e a gente se envolveu. Namoramos um tempão, namoramos quase um ano. Foi um inferno na minha vida. Aí o que aconteceu? Começamos a namorar. Aí, beleza. Arrumei uma briga, isso passando algum tempo de namoro. Vamos chutar aí uns 3 meses pra frente, vai. Certo, de namoro. Certo. Arrumei uma briga. Fui defender um amigo meu numa briga, numa balada. Na hora que eu tô descendo, eu tomo um chute na barriga. Eu falei, já cheguei apanhando. E aí quem tinha me dado o chute era o cara que tava preso, que tinha sido solto e ninguém me avisou. Nossa. Resumidamente, pra dar um tempo pra vocês entenderem. Sim. Aí o que acontece? Nesse dia, eu gelei, eu já sabia que ele tinha me decretado. Eu falei, não, tô preparado. Se eu apanhar, vou apanhar de boa. E ali, eu falei, todo mundo vai... Não sei o que vai acontecer. E nesse dia saiu a maior briga, eu e ele. Só que nesse dia eu saí vencendo, porque eu bati nele e saí correndo, fugido. Porque eu falei, agora os caras todos vão atrás de mim. Eles vão até te matar, né? Porque eu tava na turma, eu sabia como agia. Só que aconteceu, o mundo, ele é terrível. Quando eu cheguei em casa, sozinho, os caras me ligou. Os caras falaram, Milton, tamo com a gente, irmão. A gente tá do seu lado, ele merecia isso, bababá. E aí o que aconteceu? Meu ego subiu. Piorou. Aí eu falei, agora eu cheguei onde eu queria. Falei, os malucos tá tudo comigo. E aí eu comecei a andar com os caras. E esse cara, que era o Bambambam, sumiu. Ele sumiu.
E aí eu já dirigia sem carta, já namorava uma, duas menininhas. Aí chegou naquele negócio que eu falava que eu comecei a entrar nas biqueiras e pegava droga de graça. Eu já era conhecido, já era aquele cara que toma uma tacada de beisebol no rosto. Eu fui aquele cara que passei com o carro em cima da perna dos caras na briga. Então eu já comecei a ficar famoso nesses bagulhos. E nisso meu pai já tava sabendo, minha mãe já tava sabendo. Imagina os comentários que chegavam. Hoje eu conversando com a minha mãe, elas falam nos comentários: seu filho vai morrer, seu filho vai matar. Né? Era essas coisas que chegavam: seu filho não tem mais jeito, seu filho se perdeu, reza pelo teu filho. Imagina, minha irmã aqui no. Aí, nesse meio período, minha irmã, ela, pra pagar o casamento dela, vem pro Japão para juntar dinheiro para poder pagar a dívida dela do casamento aqui. Então ela vem sozinha, o noivo dela fica, decidem, ó, você vai. Mas olha o que Deus faz. Aí acontece, minha família toda reunida aqui, todo mundo juntando, vamos rezar, vamos conversar com o Milton, tal, que ele tá se perdendo. E faziam, e me chamavam para conversar minhas irmãs, e eu não tava nem aí com a minha família. E aí eu já tava onde eu queria, já tava dirigindo sem carta, todo mundo sabia, o Milton já chamava atenção ali, já entrava nas baladas de graça, era aquele retardado que onde chegava brigava, era usuário de droga 24 horas, eu vivia drogado, irmão. A minha vida era usar droga, eu não queria medicação. Eu já vi irmão tendo overdose na minha frente, já socorri irmão tendo overdose. Então a minha vida foi loucura, eu entrei no submundo. Imagina a minha adolescência e minha juventude pra onde tava indo. Até que um dia fui pra uma outra balada, que era longe da minha cidade, era tipo uma rave. Na hora que eu tô saindo dessa rave, eu falei pra essa menina que eu namorava, falei, ó, vai dirigindo que eu vou bolando cigarro de maconha. Aí eu falei, ó, vou bolando cigarro de maconha, eu tava no passageiro, com o pé no painel, e tinha dois amigos meus atrás, o Rafael e o Sérgio. E na hora que eu tava ali no trânsito, todo mundo indo embora, de madrugada, era 6 horas da manhã, tava amanhecendo, o vidro do meu carro estoura. Estourou bem do meu lado. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu estourou, o vidro pra todo lado e eu coloquei minhas pernas pra fora, pra me defender. E eu não sabia o que tava acontecendo. E aí eu só vi um cara tentando me pegar, e aí os dois de trás me deixaram. Eles abriram a porta e saíram correndo pelo meio da avenida, porque tava um trânsito, eles saíram correndo. E esse cara que estourou meu vidro correu atrás deles. E aí eu falei, meu, acho que esses meninos arrumou briga lá dentro e não me avisaram. E os caras veio pegar ele e me confundiram comigo. Esse era o meu pensamento. Tava com uma camiseta preta e uma bermuda branca e azul. E aí eu meio tremendo, desesperado com tudo que tá acontecendo. E na hora que eu mexi minha perna direita, aí eu falei, eu vou morrer. Na hora que eu virei minha perna assim, começou a esguichar sangue pra todo lado. Nossa. Aí eu já vi aquele cortão na minha virilha, assim, tinha acabado de tomar uma facada. E aí... Você não tinha nem percebido na hora da adrenalina. Só que aí eu não sabia de onde estava saindo sangue, porque manchou todas as minhas pernas, imagina. E bem na virilha. Aí na hora que eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. E aí eu falei pra ela me levar no hospital, me levou no hospital, tudo e tal. E aí tomei, na época não, né? Tomei 15 pontos. Nossa. Foi 12 centímetros de profundidade, 1 milímetro da minha veia artéria. É isso. Nossa. E aí, cheguei em casa, casa, minha mãe já tava sabendo. Avisaram minha mãe que eu tinha tomado uma facada. Fugi do hospital. Fugi do hospital pra não pagar os negócios da minha perna. Pulei um muro com a perna rasgada. Meu Deus. É porque lá paga, né? Não é que nem aqui. Me levaram pro primeiro hospital, e era hospital particular. Tá. Primeiro hospital, porque meu caso era grave. E aí me colocaram lá no saguão, irmão. Aí pulei do hospital, o muro. Pergunta pra minha mãe essa história. Pulei, cheguei em casa. Na nossa época o celular era de abrir e fechar e uma telinha pequenininha. Sim. Na hora que eu vejo os caras me mandando mensagem. Era SMS ainda na época. Falando assim, quem me tinha me dado a facada era o cara. Era o bambambam da turma que tava... Da menina lá. Da menina. E ele tava atrás de mim já fazia tempo, era o meu amigo. Nós éramos amigos, por causa da menina, viramos inimigos. E aí ele foi lá e tava atrás pra me matar. E aí nesse dia, eu fiz uma reunião com a minha família e falei que eu ia matar ele. Que enquanto eu não tivesse preso, eu falei na cara da minha mãe. Até hoje minha mãe chora quando eu falo isso. Minha mãe sempre falou, prefiro ter um filho morto do que um filho assassino. E eu falava, vou matar ele. Se a senhora for me ver, vai me ver preso por conta dele. E fiquei atrás desse cara. E aí não achei ele, graças ao bom Deus, não achei. Sim. Fui pra mesma balada, na outra semana. Olha que loucura, com a perna com os pontos. Minha mãe que passava com tonete ali, ó. Imagina, olha como vai voltando pra suas raízes, né? No momentos difíceis. Minha mãe que passava os pontos ali e tal, cuidava de mim. Aí aconteceu que eu fui pra essa balada, minha história aí que estourou no Japão inteiro. É o Milton da balada, é o que toma facada, é o bababá. Aí tava no auge. Aí o que aconteceu?
voltando da balada, usei muita droga, muita bebida e bati o carro. Passei no farol vermelho. Nesse meio tempo, a tua irmã tava lá trabalhando pra poder juntar dinheiro pra casar. Aí ela começou a ver a minha pior fase. Só que aí, veja, fui, bati o carro, passei no farol vermelho, muito doido, e bati o carro na lateral de um japonês. E aí eu fugi. Foi o ato mais covarde da minha vida. Por isso que hoje o Senhor me leva a resgatar outras almas. Porque eu falo que foi o ato mais covarde e é um dos únicos atos que é crime também no mundo inteiro, que é negar ajuda. A missão, né? Porque foi na hora que eu bati, eu vi que o corpo dele ficou pendurado pra fora. Meu Deus. E saindo sangue, eu abandonei meu carro e comecei a fugir a pé. Fiz a mesma experiência que aqueles caras que estavam atrás do teu carro. Quando você sofreu a facada, os caras meteram o pé. Sim. Você imagina, eu larguei um cara, um homem, um filho de Deus, quase morrendo. E aí eu fugi, saí correndo a pé. Aí conseguiram me resgatar, uns amigos meus me resgatou, me levou pra casa. Nessa hora cheguei em casa, minha mãe tava sabendo. Aí minha mãe falou assim, você vai se entregar pra polícia. Minha mãe, ela sempre foi muito justa. Ela falou, você vai se entregar pra polícia, você não vai ficar foragido. Ela me levou na polícia, eu falei, tá tudo certo, mãe, me leva na polícia. Fui na polícia, o delegado destruiu minha mãe, falou que ela criou o filho errado, que tava no Japão só pra destruir, né? Falou um monte de coisa, minha mãe sempre firme. Vai ficar preso. Aí o delegado falou pra mim que ia ficar preso 20 dias. E eu falei pra minha mãe, tá de boa, mãe, 20 dias passa rapidão. Tem que ver minha mãe contando. Totalmente fora doido, da lógica, imagina, né? eu era usuário, doido. Fiquei 20 dias preso. Chegou no 18º dia, imagina, aí minha realidade... Ainda não era maior de idade. Não, mas veja, lá no Japão não tem dessa não, igual o Brasil. Aqui é Brasil, Lá se você cometer um ato com 12 anos, você fica preso. Não tem dessa. É isso que eu vou contar agora. Aí o que acontece? 18º dia, imagina, fui preso na delegacia, fiquei preso na própria delegacia. Eu fui pra delegacia, acordei, dormi bêbado, drogado e acordei são. Já vi uma outra realidade. Tava preso com 2 filipinos, um peruano e 3 japoneses. Meu Deus. Aí eu já olhei e falei, meu Deus do céu, então isso aqui já não é pra mim. Já comecei a cair na minha realidade. Não podia receber visita, 18º dia eu preso lá, querendo doido pra ver minha família, já com medo. Aquele cara que era o malandrão, que era o bambambam, sem com uso medo. De drogas, imagina. Sem uso de droga. Dias. Mais 18 dias. E não teve abstinência. Do quê? Tava maluco. Mas eu falo que muitas vezes o choque de realidade nos cura. Porque eu tava lá, eu não tava nem preocupado com a droga. Sabe o que eu queria? Eu queria estar nos braços da minha mãe. Olha ali. Eu falei, o quê? Agora eu preciso da minha mãe e do meu pai. É aquilo que volta. Você fala assim, meu, agora eu tô indefeso, não tenho mais nada. Só preciso voltar pra minha mãe. Era o único desejo que eu tinha. E medo, foi o pessoal sair daqui, sair daqui, sair daqui, sair daqui. 18º dia, o policial me chama, eu falei, eu tô feliz, falta só 2 dias e tal. Ah, meu irmão, na hora que eu cheguei numa salinha, lá eles tinham algema, normal. Tava algemado, me levaram numa salinha, metade disso aqui, ó. Tinha uma mesinha quase igual essa, escolar, assim. E ele falou, vem aqui. Aí eu cheguei perto do delegado, ele jogou um monte de foto, assim, ó. Aí ele falou, já tá atrás de você faz tempo. A primeira foto que eles me mostram, eu tava segurando um espelho. Escrito assim, ó, Feliz Ano Novo com carreira de cocaína. Porque no Ano Novo nós fazia, tipo, com os jovens, um desafio. Ó, cada um cheira uma letra aí na hora que der meia-noite, irmão. Era alegria, felicidade. E era letras grandes, então não podia parar de cheirar. Tinha que cada um cheirar uma letra. E eu tava na frente do estabelecimento comercial, segurando um espelho assim, perto de um carro. Aí jogaram mais foto, 15 anos, meu aniversário. Quem fez foi um cara da máfia Yakuza. Aí ele falou assim, não, você não... Olha a palavra que ele usou, você não é um jovem normal. Você não é um jovem qualquer. Aí começou a mostrar foto eu com falsificador de identidade, ladrão de carro. Ele falou, nós já tá atrás de você faz tempo. Aí ele falou assim, aí eu falei, mas e agora? Ele falou assim, agora você vai ser transferido pro presídio. Nossa. Aí eu falei, não avisa minha mãe. Aí eu comecei a chorar igual criança. Falei, pelo amor de Deus, vai matar minha mãe, vai matar minha mãe. Ele falou, não tem o que fazer. E aí já muda. Fui para um presídio, irmão. Fui para o presídio, uma salinha desse tamanho assim, pequenininho, vaso sanitário exposto, dormia no chão, tudo bem organizado, não é igual ao Brasil, tudo bem limpo, só que é psicológico. Era só eu. Eu não podia falar com ninguém. Era uma solitária, até sair meu julgamento. Nossa. E o Santa Prosa Podcast está sendo patrocinado pela Liga Entulho, Santiago Automóveis, Galiego Transportes Pesados,
Casa de Freios, Caipira Veículos e Autoposto Demarque. E se você também quiser nos ajudar com o patrocínio deste programa, vai estar embaixo do vídeo o nosso contato do WhatsApp. Mande sua mensagem e nos ajude também a evangelizar. Deus abençoe. Recebia visita todos os dias, mas eu estava no presídio já 60 quilômetros longe de casa, do lado de uma praia. Fui preso em novembro. Passei Natal e Ano Novo preso. Fiquei 6 meses preso na solitária. Meu Deus. Até sair meu julgamento. 6 meses preso. Recebi a visita da minha mãe todos os dias. Minha mãe viajava 60 quilômetros todos os dias para me ver. Foi o único dia que meu pai faltou no serviço. O dia do serviço. Então aí. E sabia que meu pai não conseguiu falar uma palavra. Pra você ver, não é igual aqui no Brasil. Você tem contato, você vai visitar a pessoa, você rela. Lá não, meu irmão. Lá é um vidro blindado desse tamanho. Tô sentado, é uma mesa assim, ó, igualzinha assim, mais ou menos. Pra vocês terem uma ideia. Certo. Um vidro aqui, uns buraquinhos só pra sair a voz. Aqui, do meu lado, aqui, ó, fica um policial de pé, segurando uma corda que é amarrada na minha cintura. Ele só solta a minha algema só na hora que eu tô conversando com o meu familiar. E ele segurando aqui, ó. 15 minutos. Não passa disso. E eu só tinha que falar em japonês. Não podia falar em português até sair meu julgamento. Minha mãe contratava uma tradutora para poder falar comigo. E eu chorava. Rasparam o meu cabelo inteiro. Eu chorava igual criança. Eu via minha mãe, eu chorava. Via meu pai, eu chorava. Minha vontade era quebrar o vidro na cabeçada, irmão. Só para eu poder abraçar minha mãe e meu pai e pedir perdão. E cadê os malucos que andavam comigo? Não foi me visitar. Minha mãe tava todos os dias. Aí foi minhas irmãs. Foi me visitar, minhas irmãs iam lá as duas, eu só chorava. A minha mãe só relava no vidro e falava assim: você vai vencer. Você lembra que minha irmã falava? Você vai vencer. Beleza. Era o dia mais feliz da minha vida. Já tô terminando, hein? Rapidão. Aí, você imagina. Pode falar. Era o dia mais feliz da minha vida. Eu tava preso numa solitária. Meu amigo, passei uma época de frio no Japão. Imagina, eu só pensava estar na minha casa, com a minha família. Aí eu comecei a entender o valor da família. Porque eu falei, cadê os malucos que me vinham aqui, meu? Que me respeitava. Aí foi assim, agora eu tô entendendo qual que é, né? Aí eu vi a minha mãe, né? Meu pai faltou um dia. Daí veio lá e não conseguia. Meu pai só chorava. Meu pai teve uma hora que abaixou a cabeça assim, não conseguia me olhar. Porque ele não conseguia ver o filho dele preso. Literalmente uma vida intensa, né? Imagina. Meu Deus. Por isso que eu falo, é isso que eu alerto os jovens. Eu falei assim, ó, quando você vai nessas palhaçadas aí, de achar que, eu vou só experimentar, eu vou não sei o quê. Eu falei, não cai nessa não, irmão. Eu falei, sabe por quê? Porque se você se tornar dependente químico, não é só você que vai sofrer. Eu falei, a sua família inteira se torna dependente químico. A tua família inteira se torna dependente. Porque você não dorme, você vive preocupado. Cara, é assim, codependência. Você vira codependente. E foi isso que eu fiz com a minha família. Eu tava destruindo minha família inteira. E aí eu vendo eles me visitar, imagina. Mas eu era tão sem vergonha que eu não tava nem aí, eu só queria amar e amor. Tipo, não tinha aquele constrangimento de que eu tive que sofrer ali, né? Não, me tira daqui, pelo amor de Deus, sabe? Só que eu não tinha formação nenhuma, não era batizado, não era crismado, não tinha religião. Você imagina, não tinha estrutura nenhuma para estar no presídio. A minha cabeça ficou virada. E aí, então, era o dia mais feliz eu ficar aqueles 15 minutos, só que era todos os dias. Irmão, Tânia do céu, teve um dia que foi o pior, e o dia, eu falo assim, foi o pior e o mais feliz dia da minha vida. Foi um dia que já tinha passado o Natal e Ano Novo, se eu não me engano, foi meados de fevereiro. Eu preso. Eu era da cela número 98, inclusive existe um apostolado da minha comunidade que chama Cela 98, por conta disso. Eu era de número 98, e aí quando você recebe visita, você escuta o carcereiro gritando em japonês, né? A palavra lá, visita, é menkai. Menkai significa visita. Ele dá um grito e as portas vão se abrindo do presídio. Aí começou 96, 97, 99. A 98 não abriu. Primeira vez que aquilo acontecia. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu fiquei olhando, era um vidrinho, uma porta verde. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, no nosso Instagram tem foto desses presídios. Onde eu fiquei, porque muita gente tem curiosidade, né? Como que era, né? É um presídio, se eu não me engano, fizeram até na TV mesmo, assim, eu acho que, não lembro se foi na Globo, fizeram uma reportagem dos presídios no Japão e mostrou exatamente as celas como eu fiquei. E era bem pequenininho e só existia um vidro assim, ó, numa porta verde, um vidro, e eu olhava para aquele vidrinho e o carcereiro olhava para mim e só fez assim, ó, eles não vieram.
Meu amigo. Falou agora... Não, aí meu coração parecia que foi rasgado. Primeira coisa que veio na minha cabeça. Você lembra? Hoje vocês entendem muito. Sabe a louca da casa de Santa Teresa d'Ávila? A imaginação? Sim. Aquilo ali me destruiu. Assim. Porque a primeira coisa que eu pensei, minha mãe sofreu um acidente. Era rodovia, minha mãe só pegava a rodovia pra chegar lá. E não deu tempo de eu pedir perdão, não deu tempo de eu amar, eu perdi minha mãe. Segundo pensamento, me abandonaram, não aguentaram. Sim, não há outra alternativa, né? É um desses dois, né? Tipo assim, eu falei, qual que é o pior? O abandono? Cara, aquilo ali, mano, começou a rasgar meu coração e eu chorava. Mas eu chorava de joelho. E lá no presídio do Japão, não tinha nada, só tinha o nosso negocinho que a gente dormia, que chamava futon, né? Assim, era um negocinho, um travesseiro, tinha que ficar enroladinho. E tinha uma mesa, uma mini mesa escolar, igual essa do Brasil mesmo. Só que era bem pequenininha pra gente ficar sentado. Sabe, bem pequenininho. Sentado não, sentado no chão. Então ela era bem pequenininha. E ela se aproximava pra ficar no nível que você possa. Então ela é bem pequenininha e tinha só essa mesa. Do lado tinha a Bíblia. Que a minha irmã, já batizada no Espírito, estava naquela loucura. Leva a Bíblia, que é a única coisa que vai converter ele. Ele vai mudar. E minha família fala, não, você tá louco, o Mi não vai mudar nunca. Olha o jeito que o nível que o Milton chegou, né? Que ninguém acreditava. Aos olhos humanos, impossível. Ele estava muito mergulhado. E minha irmã, não, leva a Bíblia. Até que levar a Bíblia. Só que eu fiquei 6 meses, eu nunca tinha aberto a Bíblia. Eu falei, deixa ela aí, eu não vou entender nada. Olha a importância da Bíblia. Tá, agora... Deixa ela aí. Falei, deixa ela aí e tal. Nesse dia, eu chorando, o carcereiro entrou na minha cela, coisa que não acontecia. Ele entrou, e se eu falar pra vocês o que ele falou, vocês não acreditam. Conta. Eu lembro dele certinho, desse japonês, um carcereiro alto, brancão, japonês, assim, ó. Ele me abraçou, ele só falou assim em japonês, jovem, tipo, falou meu nome, né, Miruton, que eles me chamavam Miruton Gambatê. Força, você vai vencer. Nossa! E nesse dia, eu tava vomitando de tanto chorar. Por isso que ele entrou, porque ele achou que eu tava convulsionando. Porque eu chorava e vomitava. Chorava e vomitava. E como o vaso sanitário é aberto, é exposto. E ele passava e ele ficava passando, ele via. E ele viu eu vomitando. E ele achou que eu tava, tipo, colapsando, fazendo... Por isso que ele entrou. E ele falou, calma, você vai vencer. E saiu, meu. Só que ali na hora, eu nervoso, minha mãe morreu, minhas irmãs me abandonaram, tal. E na hora que eu paro de chorar, eu vi a Bíblia. Eu falei, é agora. Agora. Primeira coisa, eu não tenho mais saída. Eu não tenho pra onde ir. Quando você tá no fundo do poço, é o único lugar pra você sair? Pra cima, irmão. Eu falei, agora. Eu chorando. Essa Bíblia eu tenho até hoje. Inclusive, tá na mão de um membro da minha comunidade hoje, que faz uma experiência com ela. Peguei essa Bíblia da Ave Maria, irmão. Sem brincadeira, eu peguei essa mesinha, eu ajoelhei e joguei a Bíblia assim, ó. Eu joguei a Bíblia e eu fiz a maior e melhor oração da minha vida. Eu falei, Jesus, eu nunca ouvi, eu nunca te vi. Mas se o Senhor existe, muda a minha história agora. Eu não tenho mais pra onde ir. E abaixei, e a Bíblia caiu aberta, porque eu joguei ela. Meu irmão, eu tava chorando, inclusive essa Bíblia tem a marca das minhas lágrimas. Eu tava chorando muito. Eu era aquela criança que, mano, eu tava precisando de colo de mãe. Eu queria minha mãe, queria meu pai. E eu chorando, e na hora que eu abri os olhos, parecia que sumiu tudo. Ficou apenas aberta no Evangelho de São Marcos em um versículo, que é o que mudou minha história. Marcos 5,36, é a passagem de Jairo, que aí Jairo tá todo desesperado, Jesus olha e só fala assim, não temas, crê somente. Meu irmão, quando eu li aquele versículo, eu falei, não, eu escutei Jesus falar comigo. E eu não tô... Por isso que eu tô te falando que a minha história é maluca. Não foi ninguém pregar pra mim. Eu não participei de um retiro. Não foi um pastor, um padre rezar e pregar pra mim. Eu nunca tinha escutado falar, nunca sabia nem que existia, não sabia o que era igreja católica. A palavra de Deus. Na hora que eu li aquilo, ainda eu escutei palavras que eu nunca tinha lido e nem escutado. E aí que fica mais tenebroso o negócio. Porque eu escutei Jesus falando assim, não temas, Milton, crê somente, porque doravante te farei pescador de homens. Irmão, eu fiquei tão maluco que eu parei de chorar na hora, eu levantei. O carcereiro mandava eu abaixar. E eu falava assim, eu tô doido, alguém falou comigo, eu falava. Alguém veio aqui e falou comigo. E ele olhava pra mim e ficava assim, o quê? Eu falei assim, não sei. Eu tô maluco. E eu apontava pra Bíblia.
E eu falava assim, cara, sabe aquela sensação, eu preso, mas me sentindo livre? Eu preso, mas sentindo feliz? Doido. O negócio foi doido. No nosso lugar do espelho, na pia, não existia espelho, porque com medo de suicídio, essas coisas, então ele deixa só uma madeira. Uma madeira, uma tábua. Assim, eu peguei o sabonete seco, eu escrevi. Não temas, crê somente. A madrugada inteira. Toda hora que vem esses pensamentos que minha mãe morreu, que não sei o quê, eu ia lá e lia, eu escutava Jesus falando, calma, não temas, crê somente. E eu falava assim, não é possível. Acordei no outro dia, depois do almoço, horário de visita. 96, 97, 98, pá, minha porta abriu. Aí eu falei, meu Deus, não sabia, porque até então você não sabe quem foi te visitar. Te algema, te amarra na cordinha, você vai no corredor com todos os presidiários, você faz uma curva e aqui tem várias portas. Ele só vai estar o seu nome na porta que você tem que entrar. Aí eu vi meu nome, eu falei, Milton. Eu falei, não sei quem é. Talvez seja um amigo dando a notícia. Cara, na hora que eu abri, era minha mãe. Você não tem noção. Isso daí você pode perguntar pra ela. Eu só entrei, era uma portinha de madeira, na hora que eu entrei assim, ó, ela só olhou, ela levantou e colocou a mão no vidro e falou assim, eu sabia que esse dia ia chegar, você venceu. Meu Deus, mas como que ela... Mãe. Ela falou, você venceu. E aí eu comecei a chorar. E eu só falava assim, mãe, eu conheci Jesus, ele mudou minha vida, eu tô doido, eu tô maluco. E aí foi indo. Aí minhas irmãs foi, e aí meu pai falou assim, você tá diferente. Eu falei assim, não sei o que aconteceu. Aí fiquei mais tempo preso, porque fiquei mais uns 2 meses preso, eu acho, se não me engano. Foi o tempo que eu fui ler na Bíblia. Aí o primeiro livro que eu li da Bíblia foi o livro de Jó. Comecei a ler a Bíblia de Gênesis, li, só que aí caiu um livro na minha mão. Que é o de Padre Léo, que pra mim é um santo. Que chama Cure Seu Coração. Por quê? Porque quando eu entrei lá, eu tava com raiva. Eu tinha mágoa e ressentimento do cara que tinha me dado a facada. E nas últimas páginas, ele fazia uma oração e falava assim, ó, se você quer receber todas as graças que você já experimentou, parecia que ele tava falando pra mim lá. Você já experimentou, é preciso você perdoar. Eu lembro que ele falava no livro, porque a falta de perdão é um guarda-chuva que você abre na chuva de graça. Perdoa. E ele te ensinava, reza pela pessoa. E eu comecei a rezar, fazer aquele momento de cura interior que Padre Léo, só ele sabia fazer. Meu irmão, teve um dia que eu comecei a rezar e eu rezei pra esse cara e eu fiquei feliz. E eu fui curado lá dentro. Fui curado, passou mais 2 meses, deu ali quase 7 meses que eu fiquei preso ao total. Fui solto na minha audiência. Passei por 4 audiências. Na 4ª audiência fui solto. Fui pra casa, todo mundo feliz. Falei com meu pai, fiz uma reunião com a minha família, eu falei, eu quero ver o cara que me deu a facada. Primeira pessoa que eu preciso ver. Minha mãe infartou. Você vai ser preso de novo. Minhas irmãs já começaram a me bater. A mais velha lá começou a me dar um tapa na orelha. Você tá louco? Eu falei assim, só quero ver ele. E marquei com ele num lugar que todo mundo me conhecia. Só que aí eu já fui diferente. Eu lembro até hoje. E eu tenho uma foto. Eu tô com uma camiseta verde estampada a face de Jesus, bem grandona. E eu com crucifixo, irmão. Você sabe, recém-convertido. Desse tamanho. Eu fui quase virando cambalhota assim, ó. Cheguei, era num shopping. Olha como que minha vida já era intensa. Falei, todo mundo sabia que eu era assim? Agora todo mundo vai saber que eu sou assim. Entrei no shopping com as minhas 2 irmãs. Parecia filme, imagina em câmera lenta. Eu na frente, minhas 2 irmãs e uma me batendo. A mais velha. Pergunta pra ela. Na hora que eu cheguei no shopping, todo mundo me conhecia. Os caras falaram, e aí, meu Deus, tá de novo? E eu falei, tô de novo. Na hora que eu vejo o cara que me deu a facada. Última vez que eu vi ele. Na hora que ele chegou perto de mim, levantou todo mundo. Falou, vai ser a briga do século. Agora eu falei, eu vou ser o primeiro, irmão. Antes que aconteça alguma coisa. Todo mundo achando que ia brigar, eu fui, abracei ele e comecei a chorar. Aí comecei a chorar. E aí eu lembro que eu pedi perdão pra ele. Falei, me perdoa por tudo que eu te fiz, irmão. E eu falei, se um dia você conhecer o homem que eu conheci na cela 98, tua vida nunca mais vai ser a mesma. E aí eu virei. Só que eu virei, aí começou, eu falo, aqueles martírios incruentos que a vida cristã vai nos dando. Porque na hora que eu virei, eu comecei a ser zombado. Aí os caras levantou, os caras que andavam mais comigo me pegou pelo colarinho e falou, meu, então, você tá ficando louco, irmão? Você fez um shopping de culto? Você veio pedir perdão pro cara aqui, irmão? Você tá ficando louco? Você jurou o cara e agora tá dando pra trás? Você é comédia, você vai andar sozinho. Cara, e realmente comecei a andar sozinho. Eu olhava pra trás e não tinha mais ninguém. Só que eu sempre costumo dizer que eu tava com o céu todo a meu favor. Falei, agora, quer saber? Comecei pra igreja, irmão. Comecei pra igreja, comecei a frequentar uma comunidade chamada Nossa Senhora de Lourdes. Um padre peruano que cuidava da comunidade latino-americana. Ele foi meu primeiro formador, o padre Bruno. Falava português, começou a me formar. A minha primeira comunhão,
Eu tenho foto. O pessoal da minha comunidade fez até figurinha no WhatsApp, porque era só eu, gigante, com uma coroa de rodinha assim, ó, de flor, criança, e eu tão feliz aqui assim, ó, comemorando. Senhor Deus. Cara, eu não tinha mais feliz na minha vida. Eu recebi Jesus eucarístico, irmão. E eu não tava nem pra aquelas criancinhas na minha frente. Eu queria passar pra todo mundo. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu tenho foto, eu com uma túnica assim, ó, largona, com uma coroa de rosa. E a tua irmã, que era católica na ocasião, ela tava nesse processo. Nossa. Aí, te conduzindo. Você indo Ela pra cá. Os primeiros retiros que eu fiz, ela que me conduziu a fazer a primeira comunhão. Aí ela começou a me acompanhar. Aí ela começou a me levar aí fiz a primeira comunhão. Aí comecei. Aí nisso, o padre já viu que eu tinha um chamado assim e tal. Só que aí ele viu que eu sabia falar bem. Aí comecei a estudar muito. E na nossa época, irmão, não tinha tudo isso aí, não. A única coisa que nós tínhamos era web TV. E ainda que era discado. Internet diz, pra gente assistir canção nova lá, cara, era raro. Então, os únicos documentos que a gente tinha pra estudar era que a gente tava no site, não existia Google. Comecei a estudar sobre um site da CNBB, sobre patena, galheta. Eu queria saber o que era o negócio do altar. Eu era aquele que eu era tão intenso que eu fazia que eu batia a palma na hora do perdão na missa. Todo mundo me olhava. Primeira vez que eu verdade, senhor, aqui, ó. E o pai assim, ó, calma, meu Deus. Calma, segura. Eu lembro, a primeira leitura que eu fui fazer, eu era doido, eu quero ler a palavra. Fui ler lá e caiu o servo sofredor e eu ficava assim, minha irmã vendo, né? Todo mundo tirando foto, tem foto. E eu ficava assim, o servo sofredor, o servo não sei o quê. Senhor. E minha irmã falava assim, da Assembleia. Eu falava assim, tô bem, né? Imagina, só eu grandão, cara, era um mundo novo pra mim. E meu coração ardendo de amor, aquela simplicidade. Aí fui formada, fui passando por outras formações, até que eu falei, agora eu preciso fazer aquilo que Jesus falou pra mim no presídio. Vou ser pescador de homens. Aí eu falei pro meu pai um dia, me leva na praia, à noite. Aí meu pai falou, mas à noite? Eu falei, à noite. Um dia que meu pai levou, pergunta pra minhas irmãs. Minhas irmãs com certeza vão assistir esse também. Uhum. Ele me levou numa praia que na hora que ele chegou de umas meninas dançando um mural, assim, ó, tudo de biquíni, os caras usando droga. Falei, pai, é aqui mesmo que eu queria estar. Ele falou assim, você é louco, menino? Você veio pra cá fazer o quê? Falei, aguenta. Cheguei na praia, eu lembro que chegou uns amigos meus, sem brincadeira. Falou assim, Nilton, tá nativa de novo? Eu falei, tamo aí, filho. Tamo nativo. Os caras falaram assim, ó, daí. Mesma coisa, capinha de CD, cartão de crédito, esticaram uma carreira pra mim, meu pai olhando pra mim dentro do carro. Olha que louco. Aí vocês veem porque eu sou assim hoje. Meu pai olhando, eu olhando aqui, meu pai aqui assim. Suando frio. Aí eu olhando meu pai aqui. Aí daqui a pouco eu peguei o canudo, eu falei, e aí, Márcio? O nome dele era Márcio. Falei, daí esse bagulho aí, mano, é nós, estamos aí. Na hora que eu peguei assim, ó, imagina coisa meu pai. Eu amassei o canudo e assoprei a cocaína e olhei pra cara dele. Falei, irmão, você sabe como eu era. Se um dia vocês tudo daqui conhecer Jesus que foi me visitar na cela 98, vocês nunca mais voltam. Os caras falaram, então você tá ficando louco? Falei, irmão, vai na igreja a tal hora, tal dia que vocês vão ver minha história lá. Os caras falaram assim, então você tá louco? Falei, vai lá, irmão. Comecei a fazer isso em todos os lugares. 6 meses, fundei o primeiro grupo de jovens com 28 jovens restaurados. Que bênção. Aí começa toda a minha história. Aí comecei a pregar no Japão inteiro. Aí foi onde conheci a Fran, que ela já conhecia eu nessas mesmas épocas do Japão. Conheci a Fran. Começamos a ter um relacionamento. Ela foi atrás de mim. Ela ficou sabendo que eu era na igreja, por uma amiga dela, falou assim, como eu consigo conversar com o Milton, que não sei o quê. Só que eu tava daquele, eu vou virar padre, eu quero ser padre, eu vou ser padre, e queria ser padre. E até que o padre Bruno falou assim, não, eu vejo claramente sua vocação no matrimônio e tal. E aí foi onde ela veio atrás de mim. Que interessante, olha a importância, né, de dentro desse processo ter aqueles também do lado, né? Nossa. Esse zelo pela obediência da igreja, mesmo não entendendo um monte de coisa que faz parte do rito da igreja, mas essa docilidade, né? A família em paralelo a tudo isso. E antes que eu esqueça, você que está assistindo o podcast, não deixe de colocar ali o teu comentário, qual foi a experiência da escritura que te marcou? Ou, se você está passando por esse processo ainda, alguém que você conheça, e já vá pedindo também a graça de Deus para poder te socorrer e viver essa experiência, porque a palavra é viva. E aqui tá uma prova, né? O Milton com tanta riqueza, tanto detalhe, mas segue, Milton. Que o e o negócio pessoal também, né, Milton? Assim, para estar curtindo, comentando, né, como o irmão pediu, e compartilhando, porque a história dele pode trazer muitas pessoas para Jesus. Eu falo que é muito ruim a gente ficar lembrando do nosso passado ruim, né? Tipo assim,
Mas pra cura, como eu já fui curado, graças a Deus, né? E hoje a minha história Deus usa pra curar outros corações, né? Sim. E aí eu conheci, aí a Fran veio atrás de mim, naquele chavequinho dela também. Como eu faço pra conversar com o Milton? O pessoal falou assim, vai pra igreja. Vai pra isso que hoje ele vive lá. De verdade, foi essa a história. E ela começou a ir. Só que até então, dei vários fora nela. Ela fica brava, que eu falei, não quero, vou ser padre. Eu pegava o pires de casa, ficava falando pra minha família sentar. Falei, senta aí, ó, vê se eu sou bem, ó, isso é o meu corpo, levanta. É verdade. Meu sonho era ser padre. E aí, pra vocês terem uma ideia, eu acho que quem é mais antigo vai lembrar, foi na época que o padre Roberto Lettieri da Toca de Assis estava no auge. Sim. Foi pro Japão. Foi o primeiro retiro que eu fiz na minha vida, foi com ele. Isso é o que, por volta de 2007, 2006, sei lá? É isso mesmo, aí, tá vendo? É isso mesmo. Foi que ele foi em missão, ele ficou acho que 10 dias no Japão. Aí eu tive várias outras graças, né? Aí ele fez esse primeiro retiro, foi a época que os missionários estavam invadindo o Japão. Aí fiquei 5 dias com o padre Roberto Lettieri. Ele começou a me formar. Ele falou assim, como a gente veio do Brasil, a gente vê a sua potência espiritual, sabe? Ele que foi o que mandou tirar o brinco, tinha brinco ainda. Ele falou, tira o brinco, não combina mais, tal, né, meu? Aí eu tirei. Aí ele falou assim, agora vai seguir nesse espaço. Deixou uma cartilha pra mim. Logo depois, vocês nem têm noção com quem que eu fiquei. Fiquei 5 dias no mesmo quarto com o Monsenhor Jonas. Foi ele e o Ricardo Sá pro Japão. E aí a gente fez um grupo aqui, um quarto menor que esse. E ele falava, filho, faz isso, a sua história é muito linda. Só que se você não souber controlar aquele jeito pé no chão, se não souber controlar, você pode voltar pro mundo, sabe? Então vai por aqui, vai com os amigos de Deus. Aí depois tive várias graças, aí fiquei 5 dias com os Flavinho, da Canção da Marca. Então foi muitas pessoas pro Japão nessa época, em missão. E não é igual aqui no Brasil, que, o cara chegou, você não consegue nem contar. Não, o Flavinho dormiu na nossa casa. A nossa casa era pra hospedar eles. O Flavinho jantou assim, ó, levei o Flavinho no shopping. E, cara, uma viagem no shopping com esses missionários é uma baita de formação. Porque a gente só conversava sobre coisa de Deus. E eles falavam, vai assim, quando você voltar pro Brasil, que não sei o quê, sabe? Aí fui contando minha história. Aí nessa época, eu e a Fran já tava bem unidos. Só que aí, veja, eu e a Fran não tínhamos uma formação sólida ainda, porque no Japão faltava isso. Uma formação. Nos juntamos. A nossa primeira filha, a Yasmin, foi fora do matrimônio. Vocês foram morar juntos antes de casar? A gente não sabia. Aí foi aí que o padre Bruno chamou. Falou assim, vocês já ouviram falar de castidade e tal? Eu falei, nunca vi falar disso aí. Ele me deu o tratado de São João Maria Vianney, se eu não me engano, o tratado da castidade. Cara, na hora que eu li aquilo, eu falei, não, vamos viver. Foi choque. E aí foi aí que, pra vocês terem uma ideia, lembra? Eu fui preso, isso já fazia, chuta aí, vamos passar lá pra 3 anos já de missão no Japão, já era convertido. Depois de 3 anos, negaram o meu visto. Falaram assim, agora você não pode mais ficar no Japão. Eu tava começando a minha vida com a Fran. Por isso que eu falo, o matrimônio já solidificou daí. Você imagina. Por isso que eu falo que a Fran é a mulher que Deus preparou pra mim. Porque foi assim, aí quando a Yasmin pequena, ela tava com 6 meses, saiu o decreto do Japão. Por causa que eu era um ex-presidiário no Japão, eu não podia mais permanecer no Japão. Eles iam me expulsar. Eles falaram assim, ou você volta por livre e espontânea vontade, ou você volta como deportado, só que aí você vai ter antecedentes no Japão, no Brasil. Aí eu falei, não. Eu falei, eu vou sozinho. Meu amigo, eles me deram 1 mês pra sair. E eu tava começando um projeto de evangelização gigante lá. Só que Deus é tão, tão bom que ele me deu 3 anos pra todo mundo ver que aquele Milton nasceu de novo. Que agora eu era um evangelizador e pescador de homens. Consegui pregar em vários lugares do Japão. Todo mundo começou a ver... Não ficou com aquela imagem do Milton daquele jeito. Hoje, lá no Japão, as pessoas me conhecem como o Milton que evangelizou a juventude. Então, Deus me deu esse tempo. Aí, só que lembra, eu bati o carro, tinha dívida para pagar do carro. O cara não morreu, graças a Deus. Foi depor ao meu favor no tribunal. Virou amigo da minha família. Nossa. Deus, olha o que Deus fez. Só que aí a Fran falou assim, não é justo eu deixar sua dívida pro seu pai e pra sua mãe. Ela falou, vai você pro Brasil e eu fico. E aí descobriram que a gente já viu, que eu ia ter que vir pro Brasil. Cara, a paróquia. Por isso que eu falo a importância da comunidade. Se reuniu. Gente, fizeram uma reunião de conselho. Falou assim, aconteceu o seguinte, o Milton vai ter que ir pro Brasil, ele não pode ir sem o sacramento do matrimônio. Porque a gente sabe o que acontece lá no Brasil. Ele não vai poder fazer nada, o ministério dele vai morrer lá. Deram tudo pra gente 1 semana. Deram terno, roupa, deram tudo, bolo, festa, vocês vão casar.
A comunidade inteira, o padre tirou dinheiro do bolso, pagaram o restaurante. Foi uma baita festa, um casamento simples. Você vê a nossa roupa hoje, o pessoal usou. Nosso padrinho foi tudo assim. E aí, olha que loucura. Olha como Deus é na minha vida. Pronto para casar? No dia, primeiro dia. De manhã, nós tudo lá ansioso, né? Preparando terno, roupa e tal. Vamos casar. Nesse dia tinha um bispo e um padre, aqui de Bragança Paulista, bispo emérito, Dom José Maria Pinheiro, muito conhecido da nossa diocese, aqui, que estava em missão no Japão. Inclusive, nesse dia ele estava na minha paróquia. Nossa. Se liga, ouviu uma história de conversão, se encantou. Falou, nossa, filho, sua história é linda, que não sei o que, que não sei o que. Tamo lá, eu tava já pra casar, eu ia casar à tarde, e aí, puxa lá todos os documentos, tu vai casar, babá. Na hora que bate, você, mas peraí, o bispo viu que eu fui batizado na igreja brasileira, católica, apostólica brasileira. Vocês lembram disso? Tem até hoje, né? Tem. Vocês sabem disso, né? Sim, tem essa. Aí ele falou assim, aí ele me chamou, desesperado. O bispo falou assim, Milton do céu, e agora? Eu falei, mas não tem nada disso? Ele falou assim, mas lá no Brasil aconteceu essas coisas, aqui no Japão, acho que é a primeira vez que aconteceu. Eu falei, mas justo na minha vez? Ele falou, Aí fizeram uma reunião lá com os padres. O bispo falou assim, não, é tudo inválido. Porque se torna tudo inválido, né? Exatamente. O primeiro sacramento é o batismo. Cara, olha que loucura, isso foi no dia. Nossa. Faltava uma semana para eu vir pro Brasil. O bispo falou assim, pode deixar, você vai ganhar um presente. Aí eu falei, que foi, bispo? Ele falou assim, eu vou te batizar, vou te crismar, te dar sua primeira comunhão e seu matrimônio. Tudo na mesma cerimônia. Tudo na mesma cerimônia, eu tenho foto. Eu olhei assim pra cara dele e ele falou assim, ainda você vai ganhar um presente, o terço do bispo. Aí ele tirou o terço assim, deu pra mim e pra Fran. Aí eu falei, se o senhor tá brincando. Cara, tem foto. Eu falei isso pro padre Carlos Irilo, falei pro Dom Vicente, falei pro Dom Arnaldo agora. E aí aí ele me batizou, aí ele me crismou, me deu a primeira comunhão, me crismou, fez todos os sacramentos, os 4 sacramentos no mesmo dia. Nossa, que demais. Ele tava em missão lá. Aí eu falei, se não era Deus já me preparando, falou assim, olha, tipo, tudo muito intenso na minha vida. E aí, certinho, aconteceu tudo isso, como um restaurante, o melhor dia da minha vida, matrimônio. Só que uma semana, me desliguei da minha esposa, assim, eu falei assim, agora você fica. Ela falou assim, vai, que eu assumo o auxílio do homem, né? O papel da mulher. Falou assim, vai, você tem a missão lá. Socorro de Deus na vida. Socorro de Deus, né? Fala assim, o socorro de Deus, vai que eu vou assumir, eu vou trabalhar, a Nenê, que era a Yasmin, fica com a sua mãe, eu trabalho, pago a sua dívida, e terminando de pagar a sua dívida, eu volto. Só que eu era de São Paulo. Eu não era aqui, da Diocese de Jundiaí. Aí fui para São Paulo, porque eu participei da Diocese de São Miguel Paulista, você já ouviu falar? Aqui, perto da gente. Já ouvi falar. Participei dali, aí começou todo o meu ministério ali. E aí, pra você ter uma... É que eu cortei um pedaço pra vocês entenderem. Logo que eu me converti, eu vim pro casamento da minha irmã. Lembra que ela foi lá pagar? Eu vim. Tá. Aí todo mundo veio pra ficar um tempo aqui só pra ela casar, pra gente voltar pro Japão. E nesse tempo, eu decidi não voltar. Porque meu pai voltou em 3 meses, minha mãe voltou em 3 meses, minha irmã mais velha voltou em 3 meses. Eu falei, eu quero ficar 1 ano. Por quê? Eu falei, agora eu vou pegar todas as formações das formações do Brasil e vou levar pro Japão. Porque o visto demora 1 ano certinho, né? A passagem de ida e volta a gente comprou de 1 ano. Então eu falei, vou ficar 1 ano. Falei, vou ficar 1 ano. E esse 1 ano eu fiquei na Diocese de São Miguel Paulista. Aí eu comecei a andar em vários grupos de orações, comecei a conversar com formadores, com padres. Falei, tô indo pro Japão, o que é bom levar pra lá? Cara, cheguei com uma bagagem gigante. E aí aconteceu tudo isso. Aí fiz todas as formações lá pra juventude, aí vim embora. Aí tive que vir embora. E aí, quando eu vim, aí aconteceu tudo isso, tive que vir embora. A minha esposa falou assim, agora só que você vai. Só que você não vai voltar lá pra Zona Leste. Você vai ter que vir pra onde minha família tá. Que era o meu cunhado, que tava no Japão já, uma época que eu conhecia. Que ele já tinha um depósito de material de construção aqui. Você fala, você já volta empregado. Pelo menos já tem um emprego pra você lá. Aí foi onde eu caí em Várzea Paulista. Tá. E aí começa toda a história que vai preparar a fundação da comunidade, a coisa rende. E... a questão da experiência da palavra de Deus, como que ela foi sendo para ti, né? Porque esse é um ponto interessante também. A palavra de Deus, ela foi a experiência que marcou
a tua mudança, a tua aproximação com o Senhor e como foi sendo, né? Isso porque naturalmente é um processo gradativo, né? Você não leu a palavra num dia e todo dia começa a ler, não. A coisa ela vai dando uma espaçada. Mas como que foi isso pra ti, né? Esse contato com a palavra? Nossa, hoje os membros da minha comunidade, o pessoal sabe que eu sou apaixonado pela palavra, né? Tipo assim, porque eu encontrei a nossa vida tá na palavra. Eu costumo dizer na minha casa para meus filhos que tudo, todas as respostas tá na palavra de Deus. E eu fui encontrando tudo, para as minhas feridas, para os meus sonhos, né, para os meus anseios, eu encontrava tudo na palavra. E no dia que eu li o versículo, se eu não me engano agora, tá no Salmo 115, é um versículo bem pequenininho assim, ó, que fez todo sentido, que ele fala assim: Senhor, foi bom eu ter sido afligido, porque através dessa aflição eu conheci os seus decretos. Por isso que eu falei para vocês que ali foi o pior dia e o melhor dia da minha vida. Se eu não estivesse naquela cela 98, eu nunca teria conhecido o meu Senhor. Pois então. Eu nunca teria conhecido Jesus. Por isso que eu falo, hoje, igual irmão, a gente partilhava, faz todo sentido o nome da minha comunidade, o Monte Calvário. Não tem como eu alcançar a vitória se eu não passar pela cruz. Não teria como eu conhecer o meu Senhor de uma forma intensa se eu não experimentasse a dor. De falar assim, é na dor, eu te conheci na dor. O Senhor me revelou o Calvário, mas eu entendi que depois do Calvário é ressurreição, é vida, é glória, sabe? Então a vida do cristão é isso. A gente não pode fugir do sofrimento. Lógico, o Senhor não nos fez para sofrer, né? O Senhor nos fez para sermos felizes, mas por causa do pecado original, hoje nós temos o sofrimento e hoje nós temos como aliado, né? Assim, é ele que me santifica. E aí, através da palavra, eu fui sendo moldado, porque todas as respostas, todos os medos, todas as angústias, aí eu comecei a conhecer a Lexio Divina. Certo. Né? Eu falei assim, agora a Lexio Divina é coisa que eu faço até hoje na minha vida. Tipo assim, hoje é regra de vida da minha comunidade. E para aquele que está em casa, então, fala um pouco para eles como que é essa experiência, né? Como que ela se manifesta, como que você vive ela, a experiência da Lexio Divina. Teve alguém que marcou assim, falou, olha, vou te ensinar a Lexio Divina ou não? Você foi aprendendo, porque toda essa bagagem que você trouxe, né, do Brasil, entra dentro disso aí também, então, né? A gente que é um pouquinho mais antiga aí, agora vamos começar, né, arredondar, faz quase 21 anos certo. que eu tive essa experiência, e naquela época era Monsenhor Jonas Abib, era Padre Jonas Abib ainda, né, referência, sim, que sim, vai ser referência ainda para um monte de gente, foi quando lançou a Bíblia no meu dia a dia, né? Sim. Não é? Acho que é o estudo bíblico mais completo e mais simples. Que é o que pegava todo mundo. É verdade, foi o que eu usei também. Aí eu comecei a acompanhar, né, a Bíblia no meu dia a dia, e até hoje, o que eu faço? Eu leio os evangelhos, né? Escrevo, muito importante, eu falo isso para minha comunidade, é muito importante você escrever o que Deus está falando no teu coração, para aquelas profecias não ser jogadas ao vento. Escrevo. Hoje, toda a minha vida, de verdade, a minha esposa sabe, eu vou comprar um carro, vamos rezar e vou ver o que está na palavra. Sim, sim. Porque ela é a palavra, né? Tipo assim, São Jerônimo falava, né? A Bíblia fechada é apenas um livro qualquer. Mas, meu filho, ela é aberta, ela é a boca de Deus que fala. Né? São Jerônimo falava também, né? Quando a gente beija a Bíblia, nós estamos beijando a face do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, né? Sim. Aqui tá toda a história. E aquilo, hoje, de verdade, gente, o que eu mais falo para todo mundo em questão das Sagradas Escrituras, que eu sou apaixonado de verdade, é aquela frase de Santo Agostinho. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Para a gente amar nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como não conhecê-lo através dos Santos Evangelhos. Então não tem como a gente sair por aí dizendo que a gente ama nosso Senhor se a gente não conhece o Evangelho, se a gente não comunga dessa palavra, se a gente não sabe toda a história da salvação, né? A gente não conhece a história da salvação. Como eu posso falar que eu amo o meu Senhor, né, se eu não o conheço através do Santo Evangelho? Esse evangelho aqui, ele tem o poder de cura até hoje. Quantas vezes a gente está numa fase de desânimo, de uma crise espiritual, que a gente está pensando em desanimar, e de repente você reza, o Senhor te dá uma palavra, né? E pela sabedoria do Espírito, né? Pela igreja católica que nos ensina, né? Hoje tem muita gente que interpreta de qualquer forma, né? Porém, a única que tem autoridade de interpretação é a Igreja Católica, a gente sabe disso. Sim. Pela igreja a gente vê ali, ó, pelo Santo Evangelho a gente é curado, e parece que aquela palavra vem na nossa alma e cura. Até hoje eu falo que isso aqui, ó, é o melhor remédio. Hoje é o melhor remédio para os corações feridos, tá aqui, ó.
sabe? É que, né, se a gente ficar falando, eu sou católico, apostólico, romano e apaixonado pela igreja, então é óbvio que tem os sacramentos, tem tudo, mas eu tô falando da experiência da palavra, né? Sim. Tipo assim, lógico que hoje a gente sabe que a igreja católica, ela vive dos 3 pilares, né? Que, inclusive, para vocês terem uma ideia, nessa cela 98 que acontece, que é um apostolado dentro da minha comunidade, que cada um tem os grupos divididos, hoje é dia de cela, né? Que a gente fala, hoje é dia de cela 98. É estudar a palavra, os documentos da igreja, né? A tradição, que é os 3 pilares que a gente tem que carregar na nossa vida. Só que hoje eu tô falando da palavra, dessa experiência que eu tenho todos os dias. Irmão, todos os dias eu tenho que ler. Todos os dias eu tenho que conhecer mais, meu Senhor. E o Espírito Santo, ele renova todas as coisas todos os dias. Você pode ver que você pode ler os 4 evangelhos de trás para frente, de frente para trás, 20 anos. Ele sempre vai ser atual. Você pegar as cartas paulinas, sempre vai ser atual. A nossa história está aqui na palavra. A nossa vida está aqui na palavra. Palavra de vida, né? Palavra de vida. Palavra de vida. E é muito interessante, né? Você falar da experiência com a palavra, a experiência com ela constante, né? Como que ela foi alimentando a tua vida. Porque, assim, apenas para dar testemunhar também, porque para mim, eu era evangélico. Na minha realidade, uma das coisas que me encantou na igreja no começo era quando eu descobri que tinha a questão da liturgia, a organização. Hoje é tal dia, hoje a gente primeira leitura é isso, o salmo é isso, o evangelho é isso. Aí eu falava, tá, eu lembro que na época eu namorava uma moça, eu falei, tá, isso existe. Mas, tá acontecendo aqui nessa igreja, aqui na paróquia. Mas e lá na outra igreja? Assim, é igual. Até parece que é igual. É igual. Até parece como nas igrejas evangélicas. Cada igreja tá falando de uma coisa. Assim, não, e ela falou assim, ó. E agora eu vou mais longe. É em todo mundo. Eu falei, não. Cara, não acredito nisso. Em todo mundo, eles... essa harmonia. Cara, que demais. Que belo. E a igreja é isso. A palavra, o magistério que faz a interpretação e a tradição que ali também tá revelando todo o processo, todo o caminho e solidificando, né? A presença da igreja, tudo que demais. E é legal o jeito que você fala da liturgia, porque é o jeito que eu falo pro povo, porque é uma das partes que mais me encanta. Sim. Eu falo assim, mas me fala, eu morei no Japão, o mesmo evangelho, a mesma leitura que nós estávamos lendo lá, até em japonês, porque tinha missa em japonês, meu irmão, eram as mesmas leituras, eram os mesmos salmos. O pessoal fala, e até hoje a gente para, mas como? Se não for pela... E outra, foi organizada numa época que não tinha internet, não tinha uma comunicação. Exatamente. Se não for ação de Deus, meu irmão, eu falo assim, então... E aí eu costumo dizer que também algumas igrejas do Oriente, católica, apostólica, romana, no ambão tem uma luzinha vermelha acesa, como se fosse o sacrário, a palavra, o verbo encarnado, sabe? Então, para você ver o poder da palavra, né? Que hoje, infelizmente, muita gente descarta, né? Tipo, a palavra de Deus... mas graças a Deus hoje a gente também vê um povo se levantando já, né? Tá tendo uma renovação. Tá voltando, tá né? voltando, né? De você andar ali com a sua Bíblia, né? De andar armado, que a gente fala, né? Sim, vai pra guerra sem arma, meu irmão. E é uma das coisas que eu mais cobro. Eu falo na minha comunidade, quando eu pego uma Bíblia assim que tá muito novinha, não tem um rabisquinho, falando, desconfiar. Comprou hoje. Né? Esse negócio. Porque, cara, aqui tá nossa resposta pra tudo. Deus falando com a gente todos os dias. E o Santa Prosa Podcast está sendo patrocinado pela Liga Entulho, Santiago Automóveis, Galiego Transportes Pesados, Casa de Freios, Caipira Veículos e Autoposto Demarque. E se você também quiser nos ajudar com o patrocínio deste programa, vai estar embaixo do vídeo o nosso contato do WhatsApp. Mande sua mensagem e nos ajude também a evangelizar. Deus abençoe. Demais, que demais. Então... Já estamos caminhando para a parte final já do podcast. Nossa, dá para ficar, como você falou no início, né? Dá para ficar horas. A coisa ela vai longe. Mas para aquele que está em casa, qual que seria a frase que você deixaria? Tô jogando a bola, é só bater, hein? Qual que seria a frase que você deixaria para aquele que está em casa, né? Não temas. Não temas. Crê somente, porque... Eu tenho certeza que em todas as fases da nossa vida, Jesus ele tem cuidado da gente. E eu falo assim que até naqueles momentos que eu vivi no submundo das drogas, o Senhor sempre estava olhando para mim. Só faltou o meu olhar se encontrar com dele, né? É o que falta. Que demais. É o nosso olhar se encontrar com o do Senhor e ele devolver a vida pra gente. Então, independente do que você está vivendo, do que você vai passar, não temas. Crê somente, porque existe um Deus que cuida de todas as coisas. E ele tem o poder de fazer nova todas as coisas. E aqui é um testemunho vivo. Que demais, que demais. Olha... Bonito, hein?
Vamos lá, antes que eu esqueça também, se você tem alguma coisa que você gostaria algum tema específico que você gostaria que a gente trabalhasse dentro do podcast, deixa aí nos comentários e, naturalmente, não deixe de curtir, de compartilhar, de evangelizar conosco, tá certo? E o contato, né, do Milton depois, das redes sociais. Isso, meu Instagram é Milton Comunidade Monte Calvário, e da comunidade é @comunidade Monte Calvário, só seguir lá. Se eu não me engano, ainda vai estar lá, eu acho que, se eu não me engano, nas nossas redes sociais da comunidade, vai estar a fotinho lá, da onde eu fiquei preso, vai estar toda a história. E quem tiver dúvida também, depois... Para missões, né? Chamar vocês para missões por lá também. A gente está aí, anunciando a palavra de Deus. Hoje... Entendo que minha primeira missão é a família, né? Hoje, inclusive, eu tô com eles lá agora. Sim. E é uma grande alegria. Agora são 9 crianças, né? Criança daqui, uma já é grandona, né? Mas graças a Deus estamos aí na luta. Que demais, que demais. Então tá certo. Desde já agradecemos a tua atenção, você que esteve conosco aqui dentro de toda essa caminhada e beber, né? Beber um pouco da misericórdia de Deus, tanto na nossa vida, mas de modo especial na vida do Milton, que esteve conosco aqui partilhando, né, um pouco do seu tesouro, um pouco da sua história, e que eu tenho certeza mudou alguma coisa dentro da tua vida, assim como toda certeza a gente viveu essa experiência agora, né? Ser enriquecido com a experiência da palavra que também te tocou e também nos tocou. Obrigada, Milton, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo seu sim, né? E mesmo diante de todas as dificuldades, nunca desista. Amém. Eu que agradeço de todo o coração, uma alegria estar aqui. Vocês sabem que hoje o irmão Alexandre sabe muito bem disso, a comunidade do Homem Salto é minha referência, de verdade, sim. E eu me sinto muito bem estar no meio de vocês, é uma alegria aí, que toca o coração de muitas pessoas ainda. E tenho certeza que vai tocar, viu, gente? Eu não duvido. Precisa. O podcast aqui vai... Santa Prosa, né? Santa Prosa. Louvado seja Deus. Por isso que precisa, hein, gente? Compartilhe. Se você conhece pessoas em situação de... Manda pra todo mundo. De uso. Isso. E nem isso também, tá? Tantos problemas que a gente passa na vida e Deus vem e resgata. Então, isso mesmo. Mais uma vez, obrigada. Deus abençoe você. E obrigada a você que ficou conosco até hoje. Até hoje não, até agora. E que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Até mais. Amém.